Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 05. Gohan, apresente-se imediatamente ao alojamento de treinamento na ala oeste. Ele mal tinha pensado na oferta de Frieza por 10 minutos antes de Zarbon bater em seu solter para gritar ordens para ele. Dado seu tom e a localização, Gohan não suspeitou que fosse para algo bom. Quando ele chegou ao quarto e entrou, Zarbon estava de braços cruzados. E ele não estava sozinho. Gohan, o espinho amarelo no lado de Gohan, estava bem ao lado dele com aquele sorriso insuportável. Isso é sobre o quê? Gohan perguntou, lançando um olhar furioso para Gohan. Você abordou Gohan no refeitório? Zarbon perguntou. Sim. Gohan perguntou com zombaria. E daí? Zarbon riu da dispensa casual de Gohan. E você jogou a comida dele também, certo? Bem, Gohan, soldados abaixo do nível de elite não podem brigar com soldados de outras tripulações. Enquanto o sorriso de Gohan se alargava, os olhos de Gohan faziam o mesmo com perplexidade. Foi possivelmente a declaração mais idiota que ele já ouviu em sua vida. Você está falando sério, Zarbon? Não há nada além de disputas por aqui. Não podemos acompanhar tudo, respondeu Zarbon sem um pingo de sinceridade em sua voz enquanto encolhia os ombros. Nós consideramos esses incidentes conforme eles chegam até nós. Sim, Gohan, regras são regras, Gohan provocou. Gohan fez uma careta para Zarbon. Eu não posso dizer o que seria pior, se você estivesse apenas inventando isso. Ele direcionou seu veneno para Gohan. Ou se for realmente verdade, e você for o único patético o suficiente para denunciá-lo. Não importa, pirralho. Zarbon gritou antes de se colocar na frente de Gohan e dar um soco direto no plexo solar, tirando-lhe o fôlego. Gohan caiu de joelhos, agarrando o peito enquanto tossia e ofegava por ar. Não dando ao menino nenhuma chance de se recompor, Zarbon bateu com a parte de trás da perna em sua cabeça para derrubá-lo na parede. Zarbon caminhou até o canto mais distante da sala, onde pegou um chicote. Já que você foi vítima do Saiyajin, eu lhe darei a honra do primeiro ataque. Gohan inquieto levantou a cabeça enquanto cambaleava no chão, medo em seus olhos ao ver o sorriso voraz no rosto de Gohan quando ele recuperou o chicote. Ele não conseguia pensar em um cenário mais vergonhoso do que este. O adolescente de cabelos espetados gargalhou enquanto batia repetidamente com o chicote nas mãos, virando-se para encarar o confuso meio Saiyajin. Rorô, espere até a arepa saber disso. Como um lobo em perigo, Gohan apontou os dentes para Gohan. Não fez nada para impedir seu andar arrogante. Gohan esticou bem o braço para garantir um bom torque e depois bateu com toda a força. Ele não acertou o golpe satisfatório, entretanto, com reflexos aguçados, Gohan agarrou o chicote antes que ele pudesse acertar. O olhar em seus olhos explicava perfeitamente a Gohan as coisas horríveis que ele desejava fazer com ele. Foi o suficiente para fazer o soldado de sombra amarela ceder como covarde que ele realmente era. Infelizmente para Gohan, Zarbon atingiu seu peito ferido e o derrubou de volta no chão. Indignado por ter sido mostrado tão facilmente, Gohan bateu violentamente o chicote nas costas de Gohan não uma vez, mas 4 vezes em rápida sucessão até que Zarbon teve que arrancá-lo. Tudo bem, já chega, disse Zarbon, jogando o adolescente no chão. Acredito que eu disse que você tinha direito a um golpe. A humilhação ressoou muito mais dentro de Gohan do que a dor em suas costas. Mesmo enquanto ele agonizava no chão, seu rosto chiava com uma raiva assustadora. Quando Zarbon arrancou o chicote das mãos de Gohan, Gohan olhou-o diretamente nos olhos para que ele soubesse que não iria recuar. Não que Zarbon tenha sido dissuadido. Ele caiu nas costas de Gohan com uma força que Gohan não poderia ter esperança de exercer, forçando Gohan a morder seu lábio inferior enquanto uma sensação de ardor escaldante percorria seu corpo. Forçou sua cabeça ao chão. Ele fechou os olhos em um esforço para bloquear a dor e acelerar o castigo. Zarbon alegremente bateu o chicote nas costas de Gohan até que ele sentiu que seu argumento estava devidamente expresso. O poderoso meio Saiyajin foi reduzido a uma confusão convulsiva, batendo o punho no chão de raiva. Se você quiser andar por aí dominando todos à sua vista, talvez tente se tornar um capitão, Zarbon riu. Os olhos de Gohan se abriram. Lá estava, o método por trás da loucura. Gohan, arraste esse garoto para um tanque de cura. Estarei monitorando seu batedor, então saberei se você fizer algo sem escrúpulos. Zarbon saiu da sala. Escolhendo interpretar esse aviso à sua maneira, Gohan esperou até que os passos de Zarbon estivessem fora do alcance de sua voz e caminhou até Gohan. Ele inclinou a perna para trás para dar um chute extra nas costelas, mas a única coisa que sua bota tocou foi o aperto de uma mão enluvada. Com um grunhido feroz, Gohan apertou o pé de Gohan até ele gritar, antes de jogá-lo contra a parede. Ele iria para um tanque de cura por vontade própria, independentemente de quão insuportável fosse andar. Seu esforço superando sua condição, Gohan se levantou e mancou para o corredor. Gohan não o ameaçou nem um pouco. É claro que Arepa não tinha interesse naquele idiota. Não que ele se importasse, é claro. Mas sob nenhuma circunstância ele deixaria aquele roedor arrastá-lo para um tanque de cura como se o tivesse vencido em combate e lhe oferecido misericórdia. Quando Gohan finalmente conseguiu entrar em uma das salas médicas, um atendente diminuto fez uma careta para ele e correu para abrir o tanque de cura. Antes de entrar, Gohan se abaixou e apoiou a mão na parte externa do tanque, ofegante. Todas as cutucadas e cutucadas intermináveis dos homens de Frieza há muito o levaram além de seus limites, e agora Frieza estava tentando ilustrar esse ponto.
Depois de remover o solter, ele entrou e colocou a máscara contra o rosto, fechando os olhos para bloquear o mundo enquanto o líquido escorria ao seu redor. Underline, 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 underline. 20 minutos depois, a solução líquida foi despejada em um ralo e a porta se abriu novamente. Quando Gohan abriu os olhos, viu que o atendente não estava sozinho. Kiyomi? Gohan perguntou enquanto saía do tanque. A elegante Kiyomi, sem esforço, ignorou o atendente malicioso e encolheu os ombros. Eu estava passando e vi você lá. Com seu trabalho ultimamente, sei que só há uma razão para você estar lá. Zarbon. Sim. Gohan se virou e chicoteou o rabo com raiva antes de se recostar na parede. Estou farto daquele cara. Um dia, ele não estará mais sorrindo quando olhar para mim. Enquanto Kiyomi ria, Gohan se concentrou em uma questão crucial, quando esse dia chegaria. Isso trouxe de volta a oferta de Freeza e ao seu custo. Olhando para o chão para proteger suas emoções pensativas, Gohan pressionou Kiyomi com uma questão relevante. O que Zarbon fez para vender seu povo, afinal? Kiyomi suspirou e recostou-se em uma mesa, sorrindo amargamente. Zarbon sempre foi meio idiota, mas era um ótimo guerreiro. Um prodígio, na verdade, desde que éramos crianças. Ele fazia parte de uma força-tarefa que costumava travar batalhas por toda a galáxia. Eles fizeram muito bem, na verdade. Gohan perplexo riu enquanto tentava imaginar a descrição. Foi difícil imaginar Zarbon fazendo qualquer coisa no CEP de bom, mas eu poderia dizer que Zarbon era o tipo de cara mais glorioso. Ele apenas gostava de parecer legal e usava isso como uma forma de conseguir garotas. Funcionou comigo por um tempo, infelizmente. Ela e Gohan riram. Mas um dia, eles encontraram um planeta que estava sendo atacado por Freeza e seus homens. Naquela época, King Cold ainda comandava o show e Freeza era a pequena elite do papai. Kiyomi cerrou os punhos. Freeza gostou da coragem deles e se ofereceu para poupar a tripulação se eles unissem forças. Todos recusaram, exceto Zarbon. Gohan estremeceu quando ela cerrou os dentes e cravou as unhas na mesa. Ele virou casaco, ajudou a equipe de Freeza a tirar nossos caras. E a próxima coisa que sei é que um bando de idiotas blindados está aparecendo em nosso planeta para nos avisar que um novo chefe estava na cidade. Gohan levantou o polegar e mastigou pensativamente a luva. Uma história muito familiar para o seu gosto. Toda vez que vejo aquela venda tenho vontade de cuspir nele, rosnou Kiyomi. Trair sua tripulação já foi ruim o suficiente, mas ele teve que contar a eles sobre nós apenas para que Freeza gostasse mais dele. Às vezes eu me pergunto se sou melhor em seguir em frente em vez de morrer com dignidade. Por que você ainda espera que isso acabe um dia? Gohan perguntou, sua voz quase um sussurro. Parece correto. Kiyomi levantou-se da mesa e dirigiu-se para a porta. Continue treinando, e talvez isso aconteça em breve. Quando ela saiu, Gohan fechou os olhos. Treinamento. Isso era tudo que ele realmente tinha. E com a frequência com que trabalhavam, ele não tinha tempo para se aprofundar muito. Por outro lado, ainda tinha 24 horas para tomar uma decisão ancorada no seu lento progresso. Se ele fizesse melhor uso, talvez não precisasse se tornar outro Zarbon. A simples comparação empalideceu seu rosto, deixando-o com um tom semelhante ao do oficial sarcástico. Ele se concentrou no Kid Vegeta, que estava fervendo lá fora. Ao sair do prédio e voar até o local, ele refletiu sobre a história de Kiyomi. O denominador comum entre eles e Zarbon era o desejo de poder, mas Zarbon parecia contente em ser um bajulador. Esse não foi o caminho de Gohan. Lá embaixo, Vegeta estava na frente de uma montanha, seu corpo brilhando. Quando Gohan flutuou para encontrá-lo, ele se virou. Por que diabos meu rastreador nunca consegue te pegar, garoto? Vegeta perguntou. Gohan nunca contou a ninguém sobre seu controle de Ki. Ele nunca entendeu por que não divulgou tal coisa. Talvez ele só quisesse alguma vantagem sobre todos. Por mais imprevisível que Vegeta fosse, Gohan nunca soube se chegaria um momento em que ele e o príncipe poderiam estar em desacordo. Talvez essa hora estivesse chegando. Eu queria treinar, disse Gohan. Vegeta se virou, intrigado com a proposta de Gohan. O príncipe de todos os Saiyajins sempre superou Gohan em sparrings, muitas vezes demonstrando violentamente sua superioridade sobre ele. As batalhas foram apenas mais um lembrete dos obstáculos que Gohan ainda não havia superado. Não só isso, mas fortaleceram o respeito entre os dois. HN. Bem, vamos ter certeza de não destruir nenhuma dessas montanhas antes que Freeza comece a reclamar. Vegeta disse com um sorriso competitivo. Ele tirou o soltério e largou. Gohan não tinha certeza de como abordar o assunto da oferta de Freeza com Vegeta. Ele já sabia qual seria sua resposta. Mas em uma luta, ele poderia pelo menos segurá-lo. Gohan assumiu uma postura de luta que imitava a de seu pai. Vegeta se agachou em sua postura característica, levantando uma mão na frente da cabeça e mantendo a outra curvada para trás. Vamos ver onde seu treinamento te levou, garoto. Gohan avançou para atacar, mas Vegeta saltou para o lado e enfiou o punho que mantinha erguido no estômago de Gohan. Não foi para surpresa de Gohan, entretanto, e ele rebateu enquanto saltava para trás. Embora tudo o que conseguisse foi dar a Vegeta uma abertura para balançar a perna até o crânio para dar um chute. Embora isso também estivesse bloqueado, Vegeta saltou para trás com um sorriso de aprovação. Se você pudesse atacar tão bem quanto você pudesse defender, talvez você chegasse a algum lugar. Ele se agachou para se recompor enquanto seu sorriso se alargava. Agora é assim que se faz. Claro, Gohan não teve problemas em evitar o chute que veio em sua direção, usando seu tamanho menor para deslizar por baixo das pernas de Vegeta enquanto ele estava no ar e aparecer atrás dele.
Foi então que ele desferiu o primeiro golpe, disparando uma rajada de ki que atingiu as costas de Vegeta e o jogou no chão. Depois de se livrar, Vegeta se levantou com aquele sorriso ainda no rosto, sempre tão feliz com a energia. Não admira que seus ataques não sejam afiados. Gohan estremeceu enquanto avançava e balançava os punhos, tentando provar que Vegeta estava errado. O príncipe Saiyajin o rebateu e respondeu na mesma moeda com um golpe próprio. Quando Gohan bloqueou isso, os dois Saiyajins desencadearam uma enxurrada de ataques um contra o outro, que colidiram em um impasse. A avaliação de Vegeta sobre Gohan não estava errada. Ele estava feliz com a energia. Por uma razão, foi como Frieza disse. Ele encerrou as missões rapidamente. De que outra forma ele poderia evitar dar uma cara às pessoas que matou? Explodir todos eles impediu que eles se fixassem em sua mente. Uma morte rápida foi uma leve misericórdia aos olhos de Gohan. Depois de tentar desferir um chute debilitante, Gohan se viu caindo de cara no cascalho, cortesia do cotovelo de Vegeta. Sem lhe dar chance de se recompor, Vegeta chutou Gohan no estômago para lançá-lo no ar. Vegeta lançou uma tempestade de rajadas que forçou Gohan a interromper abruptamente sua ascensão e afastá-los. Com sua atenção tão concentrada, ele permitiu que Vegeta subisse e enfiasse o cotovelo em sua mandíbula. Enquanto ele se recuperava do golpe, ele foi atingido no topo da cabeça pelos dois punhos de Vegeta. Liberando sua energia para se manter no lugar, Gohan fez uma careta enquanto Vegeta ria acima dele. Mesmo com toda a força que você tem, você ainda é mole, Vegeta provocou. É melhor você se aguçar. Sem ser ridicularizado, Gohan passou por Vegeta com uma explosão de ki e o atingiu na nuca. Quando Vegeta caiu, Gohan derrubou e chutou nas costelas para mandá-lo ao chão. Depois que ele pousou, Vegeta cambaleou e riu. Muito melhor, Vegeta disse, tirando a poeira de sua armadura. Mas você vai precisar de mais do que isso. Vegeta desapareceu de vista e apareceu bem na cara de Gohan. Mas Gohan estava pronto. Ele bloqueou o joelho que veio em sua direção com o cotovelo, realmente pegando Vegeta desprevenido. Aproveitando-se, Gohan deu um soco em Vegeta no plexo solar, assim como Zarbon havia feito com ele antes, e o enviou em espiral em uma das muitas montanhas com uma explosão de ki. Atendendo ao conselho de Vegeta, Gohan voou atrás dele antes que ele pudesse cair na montanha e colocá-los em maus lençóis com Frieza, e então ele o derrubou com os dois punhos. E ele não desistiu, porque não era mole. Ele chutou Vegeta enquanto ele ainda estava caído e o atingiu novamente enquanto ele derrapava. Não importava se ele era muito dependente de ki para ele, isso o tornou mais eficiente. Ele não precisava gostar disso, ele só precisava fazer as coisas. Com a situação invertida, agora foi Vegeta quem ficou confuso. Ele decolou para as altitudes respiráveis mais altas. Gohan voou para encontrá-lo momentos depois. Isso caiu nas mãos de Vegeta, porque com as nuvens em seu caminho ele ficaria cego para o ataque que se aproximava. Vegeta disparou contra Gohan, mas ficou surpreso ao descobrir que ele foi golpeado. Gohan disparou sua própria rajada para dispersar o ki de Vegeta antes que ele pudesse atingir qualquer coisa importante abaixo. Depois que Gohan se juntou a Vegeta acima das nuvens, ele congelou. Vegeta não parecia preparado para a batalha. Em vez disso, coçou o queixo pensativo. Agora finalmente entendi, Vegeta disse. Você pode detectar o poder de alguém sem o seu solteiro, hein? O gato está fora de questão, eu acho. Há quanto tempo você sabe como fazer isso? Desde o planeta Zuna, na verdade, Gohan respondeu. De que outra forma eu poderia ter sobrevivido sem um rastreador? Inacreditável, Vegeta sussurrou. Como diabos eu nunca descobri isso? Gohan esperava que Vegetia o repreendesse por manter isso em segredo, mas em vez disso ele ficou surpreso. Ao longo dos anos, ele ficou perplexo com o fato de alguém tão perspicaz como Vegeta nunca conseguir entender a maneira como ele lidava com as lutas. Uma técnica útil para guardar para si mesmo, Vegeta disse. Acho que errei ao presumir que você não era esperto o suficiente. Sempre encontre uma maneira de manter a perna levantada. Gohan riu, é claro. É claro que alguém tão estratégico como Vegeta não ficaria bravo por ele esconder algo útil até mesmo dele. Mas como? Não faz muito sentido, Vegeta perguntou. Estou em sintonia com meu ki. Ou energia, como vocês chamam, explicou Gohan. Quando você consegue ter uma boa noção do seu ki, você não apenas consegue sentir o de outras pessoas, mas também consegue controlá-lo. Com genuína intriga nos olhos, Vegeta cruzou os braços. Controlando seu ki, hein? Há muita coisa que se pode fazer com isso. Após abaixar os braços e cerrar os punhos, Vegeta riu. O aluno se torna o professor, eu vejo. Vegeta tinha seu jeito de lutar e Gohan tinha o dele. Em um mundo de força bruta, Gohan sobreviveu com delicadeza. Sua psique provavelmente estava melhor com isso. Mas ele sabia que teria que ir mais fundo se planejasse competir com Frieza. Mas se o filho de um plebeu pode fazer isso, eu também posso. Vegeta resolveu. Ele endireitou os ombros. Já que estamos no céu, podemos fazer tudo. Gohan fez o mesmo. Os dois Saiyajins voaram um contra o outro e se encontraram cotovelo com cotovelo em um choque que reverberou pela atmosfera. O primeiro golpe foi para Gohan, que mandou Vegeta para trás com um soco. Ele avançou para segui-lo, mas Vegeta saltou para fora do caminho e o chutou na lateral do corpo com os dois pés. O golpe não abalou Gohan, entretanto, e ele voltou com um soco explosivo no rosto. Outro soco foi bloqueado e logo os dois Saiyajins travaram outro impasse de ataques. Foi Gohan quem quebrou a cadeia de ataques, acertando Vegeta na mandíbula com força suficiente para tirar sangue e chutando-o no mesmo lugar. Depois de voar dezenas de metros para trás, Vegeta liberou uma explosão de energia para evitar cair e limpou freneticamente o sangue do queixo. Gohan enrijeceu, esperando que o orgulhoso príncipe surtasse ao ver um ferimento. Em vez disso, Vegeta riu. Bom trabalho. Mas você ainda está se segurando. Vegeta flutuou lentamente em direção a Gohan, abrigando uma intensidade em seus olhos que contradizia suas risadas e elogios. Você ainda esconde seu poder por trás de suas emoções. Vegeta congelou e apontou para o queixo.
Vem até mim com tudo que você tem, mestiço. Com um grunhido, Gon obedeceu. Infelizmente, Vegeta nem mesmo vacilou, em vez disso frustrou apenas com sua energia. Quando Gon cedeu, Vegeta deu uma joelhada em sua barriga que praticamente reorganizou seu estômago. Para piorar a situação, ele enviou o menino para uma aterrissagem infernal com um golpe violento nas costas. Gon voou através de camadas de nuvens como um cometa até sentir as luvas de Vegeta puxarem seu cabelo. Depois de algumas débeis tentativas de escapar do aperto de ferro, ele foi empurrado para frente a apenas alguns centímetros do sorriso maligno de seu príncipe. Onde está Gon? Isso te chateia, não é? Com uma insensibilidade que faria Zarbon parecer uma babá, Vegeta socou repetidamente o rosto de Gon até que ele sentiu seus próprios dedos estalando contra ele. A força de seus golpes fez os ouvidos de Gon soarem sirenes em sua cabeça enquanto seus olhos lacrimejavam. Logo Vegeta deu uma pausa no rosto, e repetidamente bateu com o joelho no estômago. Eu posso fazer isso o dia todo, a menos que você faça algo a respeito. Vegeta gargalhou enquanto se ajoelhava. Eu tenho que começar a chamar você de pirralho de novo? Com um grunhido feroz, Gon agarrou o joelho de Vegeta com as duas mãos antes que ele pudesse afundar seu estômago novamente e bateu a cabeça na dele com força suficiente para tirar seu próprio sangue. A cabeça de Vegeta caiu para trás como se uma bala o tivesse atingido, mas ele manteve o controle sobre o cabelo de Gohan. Com um sorriso, ele ignorou o sangue escorrendo em seus olhos e abaixou a cabeça. Boa tentativa, Vegeta falou lentamente. Mas ainda não é suficiente. Felizmente, Vegeta deixou Gohan ir, mas um segundo depois, ele o atingiu com uma explosão assustadora. O meio Saiyan torpedeou todo o caminho de volta, mas por pouco frustrou um pouso forçado balançando o corpo para baixo e plantando os pés com força suficiente para sacudir o chão abaixo dele. Com os dentes cerrados e os punhos cerrados, Gon olhou para o céu com ressentimento queimando em seus olhos. Por mais fácil que fosse a convivência com os Saiyajins, eles eram talvez o símbolo máximo de sua fraqueza, eles puniram ele e seu pai por não serem fortes o suficiente. Vegeta flutuou dos céus com os braços cruzados. Agora é assim que eu sei que você está se contendo. Alguns anos atrás, isso teria acabado com você. Gon abaixou a cabeça enquanto Vegeta caía no chão. Vegeta sibilou entre os dentes e sacudiu a poeira. Claro, alguns anos atrás eu teria agredido você pior do que isso, Vegeta resmungou, para a perplexidade de Gohan. Eu continuo insistindo em você, mas eu também estou perdendo o controle. Frieza e suas besteiras diminuíram isso consideravelmente. Ao ouvir isso, Gohan fechou os olhos e suspirou. Agora era um momento tão bom quanto qualquer outro para tocar no assunto. Na verdade, foi por isso que vim aqui. Gohan não levantou a cabeça, achando mais fácil dizer se não tivesse que realmente olhar para Vegeta. Cerca de uma hora atrás, Frieza me fez uma oferta. Sobre o que? Vegeta perguntou com suspeita. Para me separar de vocês e formar minha própria equipe. Gohan murmurou. Eu finalmente conseguiria um trabalho frequente no meu nível novamente. Gohan não ouviu a reação de Vegeta que esperava. Na verdade, Vegeta simplesmente riu, como se a palavra daquele rato significasse alguma coisa. Ele não estava errado. Ao longo dos anos, Frieza deu a Gohan poucos motivos para confiar nele. Mas foi a franqueza típica de Frieza que fez Gohan pensar de forma diferente. Ele finalmente ergueu os olhos para encarar Vegeta. A expressão do príncipe era cautelosa e cética. Eu sei, mas... Gohan congelou e direcionou suas pupilas para o canto direito dos olhos em busca das palavras certas. O que sobrou de nós aqui? Frieza vai continuar girando enquanto puder. A calma tranquila na expressão de Vegeta desapareceu. Seus olhos por si só menosprezaram Gohan. Não me diga que você está realmente considerando isso, garoto. Eu sei, mas... Mas o quê? Vegeta interrompeu bruscamente, marchando um passo mais perto de Gohan. Ele só está oferecendo um trabalho melhor se você nos deixar. Qualquer pessoa com cérebro pode ver que ele está tentando nos dividir. Claro que sei disso, Gohan disse com uma carranca. Mas não chegaremos a lugar nenhum jogando como estamos agora. Acabei de oferecer alternativas mais cedo e você as rejeitou. E eram alternativas idiotas. Quando os olhos de Vegeta se flexionaram em alerta, Gohan recuou. Ele sabia que não era assim, mas precisava defender seu ponto de vista com firmeza. Olha, tudo que eu estaria fazendo é encontrar outro caminho para derrotá-lo. Com uma risada sardônica, Vegeta fechou os olhos e balançou a cabeça, considerando Gohan como um paciente psiquiátrico. Então, digamos que Frieza cumpra sua palavra e lhe dê planetas fortes para conquistar. Ele simplesmente vai te matar mesmo se você sobreviver sem mim para segurar sua mão. Com licença? Gohan perguntou com um olhar indignado. Diga-me que estou errado. Vegeta estreitou os olhos desafiadoramente. Cansado de que o desentendimento tomasse um rumo explosivo, Gohan também balançou a cabeça. Vegeta, não seria diferente do que você já faz há anos. E você vê onde isso me levou. Gohan concedeu seu argumento baixando os olhos. Mas claro, digamos que ele simplesmente não te mate antes que você se torne um grande problema. Por que outro motivo você acha que Frieza simplesmente deixaria você ficar o mais forte possível sem mim? Gohan não respondeu. Porque ele transformaria você em um cachorrinho dócil, como o resto do lambibotas que ele mantém por perto, Vegeta disse, balançando o braço para trás e apontando para a base a quilômetros de distância que abrigava dezenas e dezenas de soldados sem rumo. Você quer ser outro Zarbon ou Dodoria? Ele continuará até que você não seja nada mais do que seu fantoche mais forte. Em vez disso, Vegeta arrancou você para ser o fantoche perfeito para ajudá-lo a aliviar seu acesso de raiva de décadas. Gohan fechou os olhos brevemente não para piscar, mas para processar completamente seus pensamentos após ser desencadeado pela avaliação contundente de Frieza sobre o homem com quem ele estava discutindo. Eles se abriram novamente, mas por pouco. O rosto de Vegeta assumiu uma expressão interrogativa. Ao contrário do seu fantoche? O que?
Vegeta ouviu a pergunta em alto e bom som, mas precisava de alguns momentos para articular adequadamente uma resposta. Gohan não lhe daria chance, rosnando. Você me ouviu. O que estou fazendo aqui? Sou apenas mais um Saiyan para ajudá-lo a cuidar de Frieza e entrar na fila depois? Vegeta fez uma careta. Gohan também. Responda-me. Ao receber a ordem, os olhos de Vegeta escureceram ainda mais que o céu. Eu não preciso te contar nada, garoto. Você deveria observar como fala com o homem a quem você deve sua força. Tente fazer isso sozinho e veja aonde isso te leva. Tenho apenas 1/3 da sua idade e sou mais forte do que você era quando Raditz me arrastou aqui pela primeira vez. Gohan mediu suas palavras com uma maldade que fez até o rígido príncipe Saiyan estremecer. Então você me diz até onde posso ir. Vegeta não teve resposta, apenas um rosnado. Gohan avançou mais um passo. Você sabe o que eu realmente penso, Vegeta? Você está com medo de que eu seja o único a pegar Frieza, e então eu posso ser um problema maior para você do que ele jamais foi. Os olhos de Vegeta se arregalaram para Gohan como se tivesse crescido uma segunda cauda. Um discurso tão audacioso parecia estranho vindo do garoto. Mas qualquer que seja o choque que o tenha tomado, ele logo riu. Seu pirralho pomposo. Deixa crescer alguns fios de cabelo e pensa que você é um merda, hein? Vegeta levantou seu punho firmemente cerrado em direção a Gohan. Nenhum filho de terceira classe jamais será uma ameaça para mim. Tem certeza? Gohan focou seus olhos como se fossem raios-x. Vegeta fez uma pausa, mas uma única gota de suor fez sua resposta descer até seu queixo. Gohan liberou anos de desprezo reprimido com apenas um olhar afiado. Se você estava tão preocupado comigo superando você, então talvez você não devesse ter me trazido aqui. Vegeta piscou, mas respirou fundo ao perceber. Entendo. Então é disso que se trata. Depois de todos esses anos, você ainda sente falta da Terra, hein? Gohan virou ligeiramente o corpo e desviou o olhar. Vegeta agarrou a varinha mágica da sondagem e revelou sem esforço a camada de angústia e arrependimento dentro dele. Ele tremeu de ressentimento. Vegeta olhou Gohan de cima a baixo como se ele fosse um espécime repulsivo. HN, vá em frente então. Comece sua tripulação infeliz e acabe como um grão de poeira em algum planeta inútil quando você for forte demais para o seu próprio bem. A honra da derrota de Frieza deveria ir para um Saiyan de sangue puro, não para alguma aberração mestiça que nunca foi desmamada dos peitos de sua mãe humana inútil. Um microsegundo depois, a mensagem deliberadamente insensível de despeito de Vegeta lhe rendeu a sensação de cada respiração deixando seu corpo. Gohan deu um soco em seu estômago que o quebrou profundamente, deixando-o menos um príncipe Saiyan e mais um babuíno se contorcendo tossindo de joelhos. A sanidade e a humanidade que fizeram de Gohan quem ele era haviam desocupado seus olhos. Ele olhou furioso para Vegeta como se ele fosse uma presa. Com uma força ainda mais profana, Gohan chutou Vegeta bem no rosto com a sola de sua bota, empurrando-o para uma montanha. Mas isso não saciou sua raiva justificada. Gohan caminhou em sua direção enquanto ele estava sentado imóvel contra os restos da montanha. Ele ergueu a palma da mão em direção ao rosto inconsciente e imbuiu-o com o tipo de ki infernal que ele não conseguia reunir sob emoções mais frias. A visão de sua energia fervendo contra a palma da mão levou Gohan de volta àquele dia anos antes, quando o mesmo homem deitado diante dele o forçou a uma posição semelhante com Mentos. Sua primeira morte, uma traição que resultou em sua fuga prematura que o levou ao planeta Zuna, onde Vegeta salvou sua vida com uma explosão muito parecida com a que ele estava preparado para atirar. Quando as fichas caem, elas são tudo que você tem. Ouvir as palavras de Kyomi de anos anteriores trouxe Gohan de volta à realidade. No final das contas, ele ainda era um Saiyan. Ele não iniciaria seu caminho como Zarbon fez. Ele abandonou a energia e jogou o braço de Vegeta, ainda inconsciente, por cima do ombro para segurá-lo. Ele voou de volta para a base de Frieza e entrou, arrastando Vegeta pelos corredores até um tanque de cura após vencê-lo em combate e oferecer misericórdia. Depois de configurá-lo corretamente e ativar a solução, Gohan olhou para Vegeta por um longo tempo enquanto contemplava sua decisão iminente. Frieza e Vegeta concordaram em uma coisa, ele ainda abrigou eras de agressão reprimida contra os Saiyajins por tudo em que o jogaram. Um silvo assustado interrompeu as reflexões de Gohan. Era Nappa, fazendo uma careta para Vegeta enquanto ele flutuava no tanque de cura. Nossa, garoto, você está tentando acabar com todos nós agora? Ele perguntou jovialmente. Raditz estava reclamando sobre você ter pirado com ele, agora Vegeta? Espero não ser o próximo. Não é nada. O treinamento saiu do controle. Nappa riu enquanto balançava a cabeça. Eu não posso acreditar. Vegeta costumava deixar você nos tanques. Ele cruzou os braços e sentou-se na mesa próxima. Para onde diabos vai todo o tempo? Gohan ficou parado, olhando para frente e para trás entre seus dois Saiyajins mais velhos. Eu costumava arrastar esse merdinha de volta para os tanques de cura quando ainda o estávamos treinando, disse Nappa, sorrindo com as velhas lembranças. Ele passa por mim, agora parece que você está passando por ele. Gohan piscou em estado de choque. Não, ele não poderia ter sido mais forte, certo? Foi apenas um breve lampejo de raiva para o qual Vegeta não estava preparado, certo? Nappa coçou a barba grisalha e suspirou. Eu dediquei muitos malditos anos nisso, garoto. Muitos. No ritmo que você está indo, poderemos ser um peso morto quando você tiver a idade de Vegeta. Se Frieza não continuar nos segurando, pelo menos, você provavelmente estará arrastando nós velhos em cadeiras de rodas até morrermos. Enquanto Nappa olhava para Vegeta, Gohan manteve os olhos na barba que contava a história de sua idade. Ele não queria ser Nappa, deixado definhando sob o governo de Frieza por toda a sua vida. Inferno, ele não queria ser Vegeta, um homem amargurado que engolia seu orgulho a cada momento. Frieza tinha a ideia errada de que a humanidade de Gohan o tornaria mais fácil de manipular se ele quisesse chegar onde precisava. Talvez fosse hora de seguir em frente como seu próprio homem e abrir seu próprio caminho para a vitória. Ele se virou e saiu da sala.
underline 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 underline. O menino é poderoso demais para ser desperdiçado. Só espero que ele tome a decisão certa. Eu sei disso. Não entenda mal. Só porque você propôs essa ideia não significa que eu mesmo não tenha pensado muito nisso. Tudo o que estou dizendo é que os Saiyajins são ativos. Quanto mais cedo você os ver como armas e não como ameaças, mais cedo seu setor florescerá. Garanto a você, vou vê-los como tudo que eu considerar necessário, Cooler. Posso administrar meu império muito bem. Se você diz, irmãozinho. Sempre um prazer, Freeza disse com uma pontada de ressentimento antes de desligar seu solter. Seu irmão mais velho sempre foi do tipo intrometido e autoritário, constantemente tentando lhe dizer como administrar seu próprio império. Porque era problema dele a forma como ele abordava os Saiyajins, afinal. Ele tinha seus próprios planos com eles, e Cooler não apareceu em nenhum lugar das anotações. Antes que ele pudesse pensar mais sobre seu irmão, as portas da sala do trono se abriram. Ele não precisou se virar para saber quem entrou. Em vez disso, ele abriu um sorriso nos lábios roxos enquanto esperava ouvir a voz de seu convidado. Eu vou fazer isso. Assim que Vegeta acordou da câmara de cura, ele explodiu o vidro. O assustado atendente gritou quando a solução líquida espirrou sobre ele enquanto Vegeta marchava para fora da sala. Ele havia deixado o tanque de cura devido a incidentes muito piores em sua vida, mas poucos feriram seu orgulho tão profundamente. Nocauteado pelo filho mestiço de um soldado de classe baixa. O sobrinho de Raditz, pelo amor de Deus. Como príncipe da raça Saiyan, Vegeta não podia permitir que isso permanecesse. No entanto, ele sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde, desde que ultrapassou Nappa. Mas o que ele não contava era com Freeza provocando isso. Quando ele chegou às câmaras Saiyan, Raditz e Nappa imediatamente notaram seu olhar intenso. O que diabos aconteceu? Raditz perguntou. Vegeta olhou 1000 metros à frente. Depois de um movimento de olhos, ele caminhou até Raditz e lhe deu um soco no estômago sem provocação. Ele era parente de Gohan e se parecia vagamente com ele. Um alvo de ventilação adequado o suficiente, Vegeta concluiu. Depois que Raditz cuspiu e se levantou, Vegeta chutou sua cama. Freeza aconteceu, Vegeta cuspiu. Se minhas suspeitas estiverem corretas, Gohan não fará mais parte de nós. O que? Raditz gritou. O que você quer dizer? Freeza. Não, Vegeta respondeu, imaginando que Raditz presumiu o pior. Ele está jogando contra nós, oferecendo-lhe a conquista de planetas fortes como seu próprio homem enquanto estamos presos aqui. Ridículo. Eu sei que ele é apenas uma criança, mas ele é inteligente o suficiente para perceber esse absurdo, disse Raditz. Vegeta fechou os olhos para controlar as emoções estranhas que o dominavam. Talvez, mas o garoto deixou bem claro que ainda guarda ressentimento por nós. Sem dúvida Freeza plantou alguma besteira em sua cabeça. Bem, isso explicaria ele ter surtado comigo mais cedo. Raditz disse. Mas se Freeza não está mentindo para ele, então onde isso nos deixa? Nappa perguntou. É bastante óbvio que Freeza vai nos deixar como zeladores enquanto ele achar adequado. Vegeta tentou permanecer imóvel, mas encontrou seus punhos se fechando e se abrindo em um aperto de ferro. Sua mente lutou com a observação de Nappa e seus próprios pensamentos inquietos, imaginando o que ele ainda estava fazendo da vida. Com um grunhido feroz, ele bateu um dos punhos contra a cama, quebrando-a e cravando-a no chão. Droga, ele gritou. Quanto tempo mais, hein? Isso não está mais funcionando. E o pior de tudo, Gohan sabia disso. Há muito tempo, Vegeta se perguntou se tentar eliminar a humanidade de Gohan seria um erro. Em vez disso, Freeza explorou isso. Mas se Gohan encontrasse seu caminho traiçoeiro para o crescimento, então Vegeta descobriria o seu próprio. Ou morra tentando. Underline, 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 underline. Gohan encostou-se a uma parede em uma sala iluminada com os braços cruzados, carrancudo. Embora ele só tivesse feito o que achava ser a melhor opção para derrotar Freeza, ele não conseguia lutar contra as zombarias de traição em sua cabeça. Ele não apenas concordou com os desejos de Freeza, mas também atacou Vegeta e Raditz. Ele se sentia como o homem parado a poucos metros de distância conversando com Dodoria, Zarbon. Tudo bem, garoto, como capitão você pode escolher uma pessoa para começar, disse Dodoria. Não há Saiyajins. Gohan revirou os olhos. Isso era óbvio. Faça isso bem, pirralho. Gohan falou sem pensar duas vezes. Arepa, Zarbon e Dodoria trocaram olhares confusos antes de olharem para Gohan. A garota grosseira da equipe de Cui? Zarbon perguntou. Eles eram seus rivais, correto? Gohan simplesmente assentiu. Ele não lhes devia uma explicação. Dodoria encolheu os ombros. Bem, mesmo que ela não tenha objeções, tenho certeza que ela é a segunda em comando de Cui. Se Cui tiver algum problema com isso, então você terá que lutar com ele por ela. Isso rendeu um sorriso malicioso do meio Saiyan. É isso? Fácil. Os dois policiais apenas se entreolharam e riram, apostando em Cui levando a melhor na briga. A calma tranquila de Gohan permaneceu irrestrita entretanto. Cui se permitiu estagnar ao longo dos anos enquanto Gohan, mesmo antes das disposições restritivas de Freeza, cresceu consideravelmente. Bem, se você realmente pensa assim, então vamos mandá-los embora, Zarbon riu, ligando seu solter. Cui e Arepa, apresentem-se na sala de reunião 4 de uma vez. Momentos depois, os dois chegaram com expressões curiosas quando encontraram Gohan sentado contra a parede. Após uma breve olhada em Arepa, Gohan se levantou, estalou o pescoço e balançou os pulsos algumas vezes. Cui cedeu desajeitadamente.
Gohan ascendeu ao posto de capitão e se separará dos Saiyajins, informou Zarbon, provocando suspiros de Arepa e Cui. E ele escolheu você, Arepa, para ser o primeiro membro de sua tripulação. Enquanto Cui fazia uma careta indignada, Arepa piscou surpresa, trazendo seus olhos perplexos para Gohan. Ela balançou a cabeça entre seu atual chefe e seu colega adolescente. Até parece. Cui gritou. Você não vai mesmo deixar aquele pequeno chimpanzé roubar minha tripulação, vai? Com uma ameaça imponente em seu andar, Gohan marchou para frente para dar a Cui um recibo por seu insulto, mas foi detido pela mão de Zarbon. Sei que isso é um problema para você, Cui, disse Zarbon. E então vou permitir que você apresente seu argumento através do combate. Uma briga por mim? Arepa perguntou com um sorriso teatral, para os olhares dos homens adultos na sala. Gohan, por outro lado, riu. Não se iludas, zombou Cui, para aborrecimento de Arepa. Mas eu serei amaldiçoado se eu deixar esse pirralho me derrotar. Você está certo. Vamos resolver isso em um dos alojamentos de treinamento. Siga-me. Entre o grupo de 5 pessoas que saíam da sala para seguir pelo corredor, Cui olhou fixamente para Gohan enquanto Arepa ria atrás deles. Gohan nem sequer o reconheceu, olhando para frente. Quando todos chegaram na sala de treinamento escura, Zarbon e Dodoria empoleiraram-se contra uma parede. Arepa fez o mesmo na parede oposta a eles. No centro da sala, os 2 combatentes estavam frente a frente. O primeiro cara a ficar inconsciente perde, disse Dodoria. Agora vamos acabar com essa merda. Para sua própria diversão, Cui clicou em seu solter para verificar o nível de poder de Gohan. 15 mil? Ele riu daquela voz cacofônica. 15 mil e você acha que pode me levar? Isso acabará em 15 segundos. A parte favorita de Gohan é suprimir seu ki. Apenas sorrindo com as provocações de Cui, ele se agachou em uma posição de combate. Ele olhou por cima dos ombros de Cui para Arepa, que o olhou com um sorriso fascinante que ele não conseguia identificar. Ele atacou Cui, imaginando que o trataria com condescendência com a oportunidade de primeiro ataque. Embora ele tenha dado um soco letal, Cui bloqueou-o com o antebraço, e gritou de dor enquanto o golpe se transformava em um tom azul brilhante. O que diabos? Foi tudo que ele conseguiu cuspir antes que Gohan o lançasse na parede com uma joelhada no estômago. Arepa saiu do caminho, deixando seu chefe bater na pedra fortificada e cair no chão de mármore. Eu não entendo. Cui cuspiu um pedaço de sangue azul. Isso foi muito mais forte que 15 mil. Em um movimento que teria deixado seu ex-chefe orgulhoso, Gohan cruzou os braços e inclinou a cabeça para trás enquanto olhava arrogantemente para Cui, incitando sua fúria. Ele até desenrolou o rabo para mostrar o quão livre ele estava. Tanto faz. Você não pode me levar. Com um grito primitivo, Cui atacou Gohan e balançou os punhos descontroladamente em seu rosto. Apesar de sua velocidade e ferocidade, nenhum soco acertou. Gohan leu e evitou seus movimentos sem esforço. Ele tentou pular no ar e derrubar o martelo com os punhos, mas Gohan bloqueou o golpe que se seguiu com ambos os braços, e ao contrário de Cui, ele não sentiu dor. Depois que seu queixo caiu desanimado, Cui saltou para longe de Gohan. A propósito, já se passaram mais de 15 segundos, Gohan apontou. Cale-se! Cui gritou enquanto Arepa ria. Ele voou em direção a Gohan, mas o garoto pulou para trás e saltou da parede com uma perna. Cui estava pronto, porém, e avançou para trás. Ele até derrubou Gohan com uma cotovelada nas costas. Quando Gohan se ajoelhou, os olhos proeminentes de Cui se arregalaram em doce compreensão. Peguei vocês. Em uma fração de segundo, Cui estendeu a mão e agarrou a cauda desenrolada de Gohan, o calcanhar de Aquiles dos Saiyajins. Foi seu trunfo contra Vegeta durante as brigas de infância e funcionaria igualmente bem com Gohan. O meio Saiyan gritou e desmaiou. Cui gargalhava enquanto Arepa fazia uma careta para ele com desprezo. Ah, veja, faz parte da biologia de vocês macacos perder para mim. Tudo o que preciso fazer é GRA. Espantando todos na sala, Gohan se levantou e com o rabo puxou o rosto grotesco de Cui para a ponta mais afiada de seu cotovelo. Assim que Cui bateu na parede atrás deles, ele foi nocauteado. Você estava dizendo? Enquanto Zarbon demorou alguns momentos para conter o choque, Dodoria riu. Bem, não é preciso ser um gênio para descobrir que o velho Gerino está fora disso. O macaco vence. Gohan conteve seu desprezo pela piada enquanto tirava a poeira de sua armadura, apenas olhando para Dodoria e seu sorriso maroto com um grunhido. Ele estava muito satisfeito por finalmente ter derrubado Cui na bunda para estragar tudo com uma surra do ogro cujo temperamento era tão quente quanto o rosa de sua pele espinhosa. Zarbon pigarreou desajeitadamente. Tudo bem, o assunto está resolvido. Arepa, você está com Gohan agora. Lord Freeza irá informar vocês dois sobre sua primeira missão amanhã. Sua voz carregava desconforto suficiente para Gohan perceber. Bom, quando os 2 oficiais saíram, Arepa caminhou em direção a Gohan com um sorriso bobo no rosto. Um verdadeiro cavalheiro lutando pela minha honra. Oh, calha a boca, disse Gohan. Ai do sarcasmo dela. Assim que ele deu um passo, Arepa o agarrou e prendeu o braço no dele, agarrando-se sarcasticamente a ele como uma donzela apaixonada. Gohan não conseguiu afastá-la rápido o suficiente, corando enquanto ela ria dele. Enquanto Gohan se afastava, Arepa deu um tapinha em seu ombro. Boa merda, no entanto. Eu estava ficando cansado daquele cara. Quando Cui acordou de seu torpor resmungando incoerentemente, ela fez um sinal de paz para ele e saiu com seu novo líder. Você deve ter se esforçado depois daquela merda que eu fiz naquela época, hein? Arepa perguntou. Gohan estremeceu, relembrando sua explosão violenta contra ela. Foi um milagre que as coisas tivessem voltado aos trilhos com ela, mas ele podia sentir a menor pontada de medo em sua voz quando ela se lembrou disso. Mas por que eu? Tipo, de verdade? Gohan tinha 1 milhão de razões para isso, mas não expressou nenhuma delas. Não importa por quê, eu tive vontade. Claro,
Depois de ignorar seu tom incrédulo, Gohan continuou seu passeio sem rumo até perceber um problema. Espere. Onde vamos dormir? Arepa encolheu os ombros. Vamos apenas encontrar um quarto e se quem quer que estivesse lá tiver algum problema com isso, merda. Gohan sorriu concordando. Eles ocuparam o primeiro quarto vago que encontraram. Não era diferente de nenhum dos outros dormitórios ao redor. Um quarto monótono com algumas camas de pedra e prateleiras. Pouco antes de se sentarem, Arepa congelou. Ah, espere, preciso pegar uma coisa. Me dê um segundo. Enquanto Arepa saía, Gohan respirou fundo e sentou-se em uma cama. Foi como nos velhos tempos, só que agora sem os Saiyajins. Ele não conseguia acreditar que algum dia pensaria neles com lentes nostálgicas, mas lá estava ele. Apesar de tudo, o orgulho e a determinação deles contagiaram-no. Vegeta não estava apenas sendo arrogante quando disse que Gohan devia algo a eles. Arepa voltou empunhando um dispositivo circular preto. Ela o colocou na borda frontal da cama. Veja isso. Ela apertou um botão no aparelho, liberando um campo de luz que envolveu toda a cama. O que é isso? Gohan perguntou. Dê um toque, Arepa respondeu com um sorriso travesso que Gohan olhou com desconfiança. Concluindo que ele não temia qualquer bobagem que ela tivesse planejado, ele obedeceu. Ele estendeu o dedo para tocar a luz e foi recompensado com um choque elétrico que o lançou através da sala. Enquanto Arepa ria, Gohan rosnou irritado após se recuperar do choque. Para que diabos foi isso? É um campo de força. A senhora Zarbon fez isso para mim. É para que nenhum desses esquisitos possa invadir e tentar qualquer coisa enquanto eu durmo. O que você quer dizer? Gohan perguntou enquanto se levantava. Nós, Saiyajins, somos o inimigo público número 1 por aqui e nunca tivemos que lidar com ataques de arrombamento. Não são ataques, idiota. Arepa cruzou os braços desconfortavelmente com um sorriso de escárnio ressentido. Quando Gohan ergueu a sobrancelha perplexa, ela irritada colocou as mãos na cintura e olhou de soslaio com os olhos semicerrados. Com sua recusa em entrar em detalhes, Gohan não sabia ao que ela estava se referindo. Bem, até que ela esticou seu peito mais proeminente. Quando Arepa franziu a testa e olhou para o chão, Gohan sentiu uma pontada de culpa. Com o quão lascivamente Raditz e Nappa falavam das mulheres, ele deveria ter imaginado que as mulheres teriam mais dificuldades perto de um bando de vis-piratas espaciais. Deixando rapidamente a feiura para trás, no entanto, Arepa sorriu para Gohan. Não me diga que preciso usá-lo para você também, Gohan. Fazendo uma careta, Gohan se afastou dela. Bruto. Sem desistir, ela se aproximou de Gohan com um sorriso presunçoso. Quero dizer, essa é a verdadeira razão pela qual você me escolheu, certo? Cale-se. Ela recuou e desligou o campo de força antes de se sentar na cama. Não, mas falando sério, se eu conseguir pensar em alguém para quem eu realmente gostaria de trabalhar por aqui, seria você. Gohan não respondeu. Em vez disso, olhou para baixo e coçou a nuca como seu pai sempre fazia. Francamente, ela respondeu à pergunta de por que ele a escolheu sozinha, quer ela tenha percebido ou não. Arepa tirou as botas e encostou-se na parede. Agora vamos arrasar lá fora. Claro. Underline, 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 underline. Quando Vegeta caminhou pelo corredor com Raditz e Nappa no dia seguinte e viu com quem Gohan havia saído da sala, ele não conseguiu esconder seu desgosto. Inacreditável, disse ele. Gohan e Arepa pararam de repente, em particular, a postura de Gohan endureceu com uma respiração profunda. O mestiço parecia preferir fazer qualquer coisa, menos olhar Vegeta na cara dele. Não me diga que era disso que se tratava, mestiço, ele repreendeu. Um pirralho hormonal tentando molhar o pau? Enquanto Arepa engasgava perturbadoramente, Gohan rosnou e se virou com um grunhido ressentido. Salve isso, Vegeta. Ou que, apesar do comportamento duro de Gohan, Vegeta podia ver as gotas de suor cobrindo sua testa. Claramente, o menino ainda sabia onde ele realmente estava. Não precisamos fazer isso. Não somos inimigos aqui. HMPH. Bem, certamente não estamos do mesmo lado. Ainda lhe devo uma surra. Apesar de ter levado a melhor na briga, Gohan abaixou a cabeça de vergonha. Agora abra caminho, mestiço, antes que eu lhe entregue seu recibo. Como se ainda estivesse sob sua autoridade, Gohan se afastou de seu príncipe. Vegeta foi embora com seus dois subordinados, olhando desdenhosamente para Arepa. Nappa gemeu de desgosto quando Gohan estava longe do alcance da voz. Que utilidade aquela vadia tagarela tem para Gohan? Ele perguntou. Ele terá sorte se ela não o atrasar. Ele ainda está mole, isso é tudo. Vegeta respondeu, decepção pesando em sua voz. Ele precisa ter um amigo por perto. Absurdo, respondeu Raditz. Então, novamente, como Vegeta sempre notou, essa suavidade pode ter sido a fonte do poder de Gohan. Inferno, ele tinha acabado de experimentar isso por si mesmo. Exteriormente, porém, ele desaprovou. Mas o menino não é mais nossa preocupação. Por agora. Agora vamos mudar nossa sorte do nosso jeito. Ele conduziu Nappa e Raditz pelo corredor até a sala de reparos, atualmente ocupada por uma série de técnicos sobrecarregados. Ele examinou a sala até encontrar Lemo e Kiyomi trabalhando em uma cápsula espacial e se juntou a eles. Você, Vegeta disse para Kiyomi, chamando a atenção dela e de Lemo. Ele fez um movimento cortante com o dedo. Kiyomi assentiu, clicou no soltere e rolou o vidro até encontrar um comando e tocá-lo. Os sinais do batedor Saiyan foram bloqueados. O mesmo chip que você fez para o menino, você fará para nós, afirmou Vegeta. Por quê? Kiyomi perguntou. Gohan já cuidou de você. Inferno, ele mesmo pode fazer um. Bem, ele não está mais em nossa tripulação. O que? Kiyomi não conseguiu conter o choque. Claro, Vegeta ainda estava processando a surpresa. Mas isso não é importante. Faça um para nós. E presumo que você saiba como alterar o diretório do planeta? Enquanto Lemo ficou boquiaberto em estado de choque, Kiyomi zombou.
Você está perguntando o que eu acho que você é? Vegeta ergueu a sobrancelha. Olha, posso distribuir alguns bloqueadores de sinal. Mas acho que você não percebe o que eu estaria fazendo se começasse a manipular a atividade interplanetária. Divirta-me. Vegeta permaneceu impassível. É traição, Vegeta. Caramba, vocês descobriram o último caso disso e viram o que aconteceu com Boysen. Você diz isso como se eu me importasse com o que acontece com você, Vegeta descartou. E me corrija se eu estiver errado, mas você não tirou um planeta dos livros como um favor ao mestiço. Embora Kyomi tenha gaguejado com a menção, ela permaneceu firme. Um planeta para proteger alguém sem conexão conhecida com esta organização. Zarbon já sabe da nossa associação. Então se vocês se esconderem, com a testa pulsando, Vegeta fez um avanço imponente. Quem disse alguma coisa sobre se esconder? Queremos que você encontre mundos fortes para conquistarmos. Olhando para Vegeta como se ele tivesse falado uma língua estrangeira, Kyomi riu incrédula. Uau, tudo bem. Eu não tinha percebido que estava subestimando a insanidade que você está me pedindo. Sem chance no inferno. Vegeta empurrou diretamente em seu rosto pela gola de sua armadura. Todos os cientistas presentes deixaram de lado o que estavam fazendo para ficarem boquiabertos diante do confronto. Ele podia ver o medo em seus olhos enquanto ela tentava desviar seu olhar intenso. Ao longo dos anos, ele construiu uma reputação violenta. Ela tinha visto alguns dos incidentes pessoalmente. Ela sabia exatamente que tipo de perigo a esperava. Eu poderia matar você e todos aqui e eles encontrariam alguns drones inúteis para substituí-los, Vegeta disse entre dentes, seu nariz quase tocando o dela. Agora você é uma das poucas pessoas aqui que eu respeito um pouco, então lhe concederei a cortesia de alguns momentos extras para encontrar conformidade. Use-os com sabedoria. Ele a soltou jogando-a no chão, deixando-a bater no mármore. Enquanto ela se sentava e limpava o sangue da bochecha, Vegeta cruzou os braços. A qualquer momento, mulher. Com a forma sombria como ela olhou para Vegeta, Kyomi parecia mais com sua contraparte masculina. Mutar. Satisfeito com a resposta dela, Vegeta se afastou e deu espaço para ela se levantar. Quem disse que ele não era um cavalheiro? Mas me escute porque é tanto para o seu bem quanto para o meu. Você não pode ser desleixado em nada disso. Faça o que fizer, é melhor que as atribuições de Freeza sejam contabilizadas primeiro, porque eu sei que ele não é dando a vocês um trabalho tradicional. Posso acertar seus prazos, mas isso é o máximo que irei. Kyomi não percebeu que a urgência com que ela falou apenas excitou ainda mais o Saiyajin em busca de emoções. Tudo o que você precisa fazer é garantir que os planetas que atacamos passem despercebidos. Você pode fazer isso pelos desejos de coração mole daquele pirralho, não pode? Vegeta perguntou. Tudo bem. Sem pontas soltas, entendeu? Kyomi exalou pelo nariz depois que Vegeta sentiu com confiança. Se você não se importa que eu pergunte, o que está acontecendo com o garoto? Por que ele foi embora? Eu me importo, na verdade, Vegeta respondeu antes que ele e os outros dois Saiyajins se virassem e fossem embora. Lemon riu sarcasticamente e murmurou algumas expressões estranhas. Aqueles Saiyajins continuam enfiando nossas pernas cada vez mais na merda, hein? Kyomi encolheu os ombros distraidamente, concentrando-se em Gohan. O que quer que tenha causado a mudança de cenário, ela esperava que não tivesse nada a ver com a conversa sobre Zarbon. Underline, 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 underline. Quando Gohan se ajoelhou com Arepa na sala do trono de Freeza, ele ainda estava abalado por seu impasse com Vegeta. Há muito tempo ele ficou insensível às duras repreensões habituais de Vegeta. Decepção, por outro lado. Quase todos os segundos nos últimos 8 anos, atender às expectativas do príncipe de todos os Saiyajins estava entre suas maiores prioridades. Ele jogou fora com interesse. Ah, então vejo que nossa nova tripulação é um reservatório de juventude, observou Freeza. Eu espero que este seja o começo da grandiosa ascensão de vocês dois. Acho que levará algum tempo até que eu me acostume a ver você sem os mais velhos Saiyan ao seu lado, Gohan. Continue ajoelhado respeitosamente, Gohan disse para si mesmo. Sem Vegeta, ele precisaria se sustentar sozinho. Agora para sua primeira missão juntos. Recentemente, um de nossos planetas de abastecimento foi saqueado por uma gangue de rufiões inescrupulosos. Nossa inteligência finalmente interceptou suas comunicações e descobriu sua localização, e eles recuaram para um planeta chamado Perone. É um mundo formidável com o qual nenhum soldado próximo pode competir. É aí que vocês dois entram. Isso é o que Gohan queria ouvir. Soldados demais para as pessoas normais lidarem. Você deve matar todos eles, todas as espécies que vivem no planeta. Encontre o máximo de equipamentos que puder e preserve suas condições. Informe-nos sobre qualquer coisa útil que você encontrar também. Freeza parecia um pouco irritado com o roubo, mas é claro, não se incomodou em cuidar disso sozinho. O nível de poder médio registrado do planeta é de cerca de 1000, o que significa que a raça está repleta de soldados formidáveis. Esteja preparado para o combate. Um sorriso competitivo pintou as feições de Gohan. Mesmo que a média fosse de 1000, isso era um bom presságio para os soldados de nível superior. No final das contas, esse foi o motivo de sua decisão. Dada a firmeza da missão e a escala do planeta, estou lhe dando um prazo de 3 semanas. Não deixe que minhas expectativas para você sejam erradas agora. Sim, Sr. Freeza. Gohan e Arepa deixaram a sala do trono de Freeza e foram para fora, onde 2 cápsulas espaciais estavam prontas para eles. Ao se aproximar do casulo, Arepa bateu as mãos com entusiasmo. Nossa primeira missão como esquadrão. Isso é realmente muito legal. Eu acho. Arepa revirou os olhos. Bom e velho Gohan, sempre permanecendo no lado positivo.
Ao entrar em sua cápsula, Gohan riu da energia implacável de Arepa. Ele se perguntou se algumas semanas perto dela o deixariam louco. Underline, 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 underline. A luta começou no momento em que Gohan e Arepa chegaram ao mundo de céu roxo. Os ladrões, gangues de homens peludos e parecidos com cães, estavam preparados para uma retaliação da Força Frieza, apenas não de alguém tão forte quanto Gohan. Tendo aprendido com sua experiência no planeta Zuna, ele e Arepa eliminaram todos nas imediações de suas cápsulas espaciais com rajadas de ki certeiras. A partir daí foi guerra. Gohan e Arepa decidiram se separar, enfrentando rapidamente as multidões de soldados que surgiram em seu caminho. Gohan desviou-se em direção aos grupos mais fortes, eliminando-os da maneira mais eficiente que pôde. Com os números absolutos, porém, as lutas foram tão demoradas quanto exaustivas. Ele encontrou Vegeta o castigando por sua confiança em Ki durante sua luta fatídica, considerando que ele aprendeu isso com ele. Era a maneira mais fácil de lidar com vários inimigos. Foi muito utilizado em seu ataque. No final da segunda semana, Gohan se viu sentado em cima de um ferro velho com uma armadura surrada, mastigando o braço assado de uma de suas vítimas. Como eles eram na verdade um bando de caninos crescidos, Gohan achou muito mais fácil participar do consumo bárbaro de cadáveres que seus ex-companheiros Saiyan desfrutavam. Vê-los dessa forma certamente tornou mais fácil enterrar seus sentimentos sobre matá-los, pelo menos. Ele clicou em seu solter. Já morreu Arepa? Merda, Gohan, você me confundiu. Gohan riu. Estou me cuidando. Uma explosão e um grito ecoaram ao fundo. Mutar. Bom, Gohan disse antes de desligar seu solter. O Ki Gohan mais forte que podia sentir no planeta continuava se movendo por todo lugar. Claramente, o plano do lutador misterioso era bombardear Gohan e Arepa com tantos reforços quanto possível para poupar o esforço. Como Gohan tinha muito tempo, ele decidiu esperar. Tirar suas tenazes camisas vermelhas foi um treinamento mais que suficiente. Depois de terminar o último braço, Gohan bateu em seu solter para registrar a localização do ferro velho. O procedimento padrão viu uma das equipes de pesquisa de Frieza coletar toda a tecnologia e recursos após a conclusão do expurgo. Os registros facilitaram seu trabalho e, mais importante, pouparam os soldados de uma surra mesquinha. Sua busca pela assinatura de Ki mais forte continuou nos céus. No meio do voo, Gohan saltou quando viu um torpedo vindo em sua direção. Pegá-lo com as duas mãos, no entanto, não custou nada, e então ele se virou e jogou-o no outro lutador que sentiu voando em sua direção. O míssil empalou o Lobo Rosa e deixou-lhe uma memória distante no alto do céu. Voltando sua atenção para as 3 assinaturas de Ki indo diretamente para ele, Gohan endireitou os ombros e se fortaleceu. 2 coiotes blindados, um vermelho e outro azul, e uma raposa laranja pararam na frente dele, todos com carrancas vingativas no rosto. Não vamos deixar vocês, canalhas da Força Frieza, destruir nosso planeta e escapar, zombou a raposa laranja. Acho que é um pouco tarde para isso. Você vai pagar pelo que fez conosco. Quando terminarmos com você, você vai desejar ter fugido antes de ir embora. Boa noite. O coiote vermelho gritou. Gohan suspirou, sabendo que eles tinham bons motivos para estarem com raiva. Mas um trabalho era um trabalho. Vamos! A raposa laranja gritou antes de todos decolarem. Gohan voou para longe de sua perseguição, construindo uma distância antes de disparar várias explosões de Ki. Enquanto eles evitavam e desviavam as explosões, Gohan se concentrou na raposa e enfiou o joelho em seu estômago. Assim que seu aliado caiu, porém os coiotes vermelhos e azuis o atingiram por trás. Toda a luta ininterrupta exauriu os reflexos de Gohan, deixando-o mais vulnerável aos números. Parando sua descida ao chão com um aceno de Ki, Gohan avançou para os cães complementares e perfurou os rostos de ambos com os cotovelos. Quando a raposa laranja o perseguiu, ele também o chutou. Os cães recuperaram o rumo e cercaram Gohan por todos os lados. Depois de olhar para frente e para trás entre os 3 rostos rosnantes, Gohan voou de volta para a terra. Depois que eles morderam a isca e atacaram, Gohan soltou um grito feroz de Ki que os dispersou com ondas de choque. Gohan disparou com a intenção de matar, mas o ágil coiote azul seguiu atrás dele. Ele acertou o joelho na parte inferior das costas de Gohan, sem saber, atingindo seu vulnerável cóccix e devastando-o. Embora ele tenha treinado sua cauda para resistir ao aperto de alguém, o osso em si ainda era um grande ponto fraco para Gohan. O impacto lançou para frente, direto em 2 rajadas do coiote e da raposa. Não se sinta muito bem quando você está sofrendo, hein? A raposa laranja rosnou. Gohan cambaleou de volta, afastando as nuvens de poeira após seu pouso forçado. Sozinhos, esses caras não eram grande coisa, mas combinados, eles o frustravam. Ele ligou novamente, mas a raposa rápida já havia se esgueirado para trás e travado seus braços. Com a desvantagem de tamanho de Gohan, foi tudo muito fácil. Agora é nossa chance, pessoal. Os 2 coiotes dispararam como lanças e colidiram de cabeça no peito de Gohan. Ele gritou a plenos pulmões enquanto eles levavam ele e a raposa para um enorme penhasco. A raposa o soltou com alguns segundos de sobra para que ele pudesse colidir com ele. Seu corpo desabou na rocha. Gohan tossiu com voz rouca. A voz de Arepa gritou por sua atenção no solter. O Gohan, tem um pequeno problema aqui, disse ela, parecendo angustiada. Um cara com nível de poder de 20 mil está vindo direto para mim. Merda, Gohan ofegou. Me dê um segundo. Segure-o o máximo que puder. Não tente nada engraçado com meu cadáver. Mesmo com toda a dor e frustração, ele ainda ria de seu humor estranho. Os 3 cachorros gargalharam e lançaram Ki das palmas das mãos para tentar acabar com Gohan.
Com sua urgência nas alturas, Gon reduziu o penhasco a uma pilha de pedras com uma explosão de ki que ele canalizou para suas mãos trêmulas. Ele disparou sua própria onda de ki que deixou as 3 rajadas em sua direção envergonhadas, vaporizando-as. Os 3 homens peludos tiveram apenas alguns momentos para respirar fundo, petrificados, antes que a explosão colidisse com eles e acabasse com suas vidas. Ofegante, Gon esfregou as costas doloridas e fugiu do local. Ele voou tão rápido quanto seu ki permitiu, pois podia sentir Arepa lutando contra a poderosa força que o escapou durante toda a sua missão. Talvez a separação não fosse uma boa ideia. Ele não deveria ter descartado a possibilidade de as pessoas mais fortes perseguirem primeiro o oponente mais fraco. Poucos no universo eram programados como Saiyajins. O anoitecer chegou quando ele chegou à cidade onde a luta começou. Um lobo cinzento do tamanho de Nappa prendeu Arepa contra seu traje vermelho com força formidável. Com sua natureza protetora em chamas, Gon mergulhou com ferocidade e encerrou o ataque com um chute no crânio. Ele pegou Arepa antes que ela caísse no chão. O que diabos você está fazendo? Arepa gritou. Lute contra aquele G. Arepa não conseguiu pronunciar a frase inteira antes que o homem-lobo musculoso batesse com o braço inteiro na clavícula de Gohan, virando o garoto algumas vezes como um boneco de teste de colisão. Você se atreve a bater em Narimara? O lobo enfurecido gritou, mostrando suas presas cobertas de saliva, semelhantes a espadas. Arepa saltou para Gohan enquanto ele estremecia no chão. Sim, ele tem uma coisa de terceira pessoa acontecendo. Esfregando o quadril inflamado, ela repreendeu Gohan com um olhar furioso quando ele se ajoelhou. E agradeço a ajuda de todos, mas você precisa manter os olhos no prêmio. Como que para ilustrar seu argumento de Vegeta, o lobo, Narimara, aparentemente avançou contra Gohan como seus colegas mais selvagens. O golpe mortal destinado à cabeça de Gohan atingiu apenas seu antebraço. E para choque de Narimara, Gohan não se mexeu. Ah, entendo, então você deve ser o chefe. Não importa. Com seu punho igual ao tamanho do crânio do menino, ele tentou outro soco apenas para vê-lo preso na palma da mão do jovem Saiyajin. Gohan balançou Narimara por cima do ombro como se ele fosse um mero cachorrinho e o jogou em um prédio que desabou com a colisão. Agora é mais parecido. Arepa aplaudiu. Como ela estava atrás dele, ela não conseguia ver a pontada de satisfação que seu elogio trouxe a Gohan. Narimara emergiu das ruínas com um rosnado espalhado pelo focinho. Vocês, ratos do Freeza, simplesmente não podem deixar um cara viver, hein? Narimara tenta ganhar dinheiro e seus idiotas têm que arruinar tudo como vocês dirigem o maldito universo. Gohan não fez comentários, principalmente porque concordou. Mas ele tinha um trabalho a fazer e as aspirações de Narimara atrapalhavam. Narimara vai estar cagando com vocês dois quando terminar com vocês. Enquanto Arepa se contorcia com suas imagens grotescas, Narimara saltou para o céu e disparou contra Gohan. Foi evitado quando Gohan saltou para o céu, mas outra explosão veio em sua direção. Sem outra escolha, Gohan teve que levantar os braços para absorver a força. Ele caiu em um poste de luz próximo, mas envolveu-o com o rabo e girou rapidamente para uma aterrissagem limpa e firme. Narimara deu um passo para trás, perplexo. Merda, Narimara sabia que vocês eram os grandes, mas parece que ele vai levar a sério. Antes que ele pudesse realmente levar a sério, Gohan se torceu na frente dele e o perfurou com um soco direto no focinho. Narimara voou para trás, mas se sacudiu e pulou do chão, usando as mãos como membros anteriores para saltar para frente e golpeá-los na cabeça de Gohan com força letal. Mais uma vez, ele só acertou o ar, mas ele sabia que Gohan havia caído atrás dele. Ele esticou a perna, acertando-o com um chute da sola da bota. Embora o peito de Gohan ainda queimasse por causa de todo o castigo, ele caiu de pé e voltou com um chute igualmente forte de sua perna exponencialmente menor. Para mantê-lo no chão, ele desferiu uma sucessão de golpes e finalizou com outro chute. Narimara caiu no chão, enquanto Gohan o encarava sem emoção. Levantar, Gohan comandou. Eu sei que isso não é tudo. Narimara obedeceu, levantando-se com um sorriso malicioso. Tudo bem então. Se você está com fome de uma surra, então eu te servirei imediatamente. Com velocidade além de sua massa, Narimara saltou para trás de Gohan e bateu em seu corpo inteiro apenas com o antebraço. Ele também não desistiu, agarrando-o pelos cabelos para bater seu rosto em seu joelho e jogá-lo contra um prédio com a precisão de uma máquina. Assumindo que Gohan foi derrotado, Narimara voltou sua atenção para a encolhida Arepa. Agora, onde estávamos? Em questão de segundos, a preocupação de Arepa deu lugar ao triunfo. De costas, Narimara não viu a enorme onda azul de ki vindo em sua direção, aquela que o atingiu e detonou com o impacto. Arepa plantou os pés e ergueu os braços para se proteger das ondas de choque enquanto a luz e a poeira lotavam sua visão. Gohan voou para longe do prédio onde foi lançado, pousando ao lado de Arepa. À medida que a poeira desvanecia, ele pôde ver Narimara rolando no chão, tossindo de frustração. Ele bateu o punho na calçada e pulou de volta. Vocês dois não são nada além de vadias de Freeza. Narimara apontou orgulhosamente para seu peito. Mas Narimara é dono de si mesmo, e ele vai acabar com vocês dois e conseguir uma quantia ainda maior de seu chefe. Apesar de seu sotaque rude e fala infantil em terceira pessoa, a declaração de Narimara abalou Gohan apenas o suficiente para deixá-lo aberto. Nem ele nem Arepa foram poupados quando Narimara bateu neles com os dois braços balançando. Enquanto Arepa caiu com um baque surdo, Gohan mal conseguiu saltar do chão com as mãos e respondeu a Narimara com um chute. Como boxeadores peso pesado, os dois poderosos guerreiros trocaram ataques poderosos enquanto Arepa se maravilhava, sentando-se no chão e ficando fora de uma luta além do seu nível. Embora Narimara fosse forte, os golpes de Gohan tinham um pouco mais de força. Isso o deixou mais lento para contra-atacar. O sangue Saiyan belicista dentro de Gohan fervia de emoção, deleitando-se com a guerra que há muito o escapava. Até a dor era excitante. Sentindo onde a maré estava mudando, Narimara saltou para o céu e disparou um ataque massivo contra Gohan. Ele desceu rápido o suficiente para fazer Gohan pular para fora do caminho, provocando outra explosão ao atingir o chão.
Porém, era exatamente isso que Narimara queria, pois durante a comoção ele agarrou Arepa pelos cabelos e a levantou. Foi a primeira coisa que Gohan viu quando a fumaça se dissipou. O que vai ser, garoto? Arepa tentou debilmente escapar de sua mão. Você ataca e terá que lutar sem sua namorada. Covarde, Gohan ferveu. Não fique bravo com Narimara, garoto, a fera zombou. Vocês dois bandidos pegaram aqui, e agora Narimara está caindo ao seu nível. Por mais certo que ele estivesse, sua tática ainda acendeu um fogo em Gohan. Já estava baixo o suficiente, mas ver Arepa em tal posição deixou o meio Saiyan furioso. Ele pensou em usar sua velocidade, mas duvidava que funcionasse. Mas então, Arepa resolveu resolver o problema com as próprias mãos, literalmente. Enquanto Narimara ria da situação de Gohan, Arepa estendeu a mão e apertou uma de suas presas proeminentes. Com toda a sua força de reserva, ela puxou até arrancar todo o dente ensanguentado. Gritando 2/8 mais alto que sua voz normal, Narimara soltou para esfregar a boca aberta. Para garantir, ela cravou o dente em seu pé para prendê-lo no chão, dando a Gohan sua abertura. Avançando com todas as suas forças, Gohan enfiou o punho no estômago de Narimara, libertando-o da miséria de sua presa decepada. Quando Narimara cuspiu um galão de sangue e caiu de bruços, Gohan descartou a luva encharcada de tripas, arregaçou as mangas e enxugou a testa. Ele se sentia como se estivesse em um naufrágio, mas estava perfeitamente bem. Eu te devo uma arepa, Gohan disse enquanto se agachava para aliviar seus músculos doloridos. Não se preocupe, disse Arepa, olhando para o cadáver gigante e peludo. Isso cobre a maioria deles, certo? Sim, Gohan disse. Agora eu não sei sobre você, mas estou com fome. Já está muito à sua frente, disse Arepa. Ela derrubou um poste de luz, depois pulou e o cortou ao meio. Depois de plantar os dois pedaços no chão, ela rasgou as roupas de Narimara, grato por ele já estar de bruços, e com alguns cortes certeiros e ajuda de Ki, ela o esfolou e levantou suas pernas. Ela olhou para Gohan. Uma ajudinha aqui? Gohan revirou os olhos, mas agarrou os braços de Narimara para ajudá-lo a levantar seu imenso peso do chão e o colocou em cima dos postes, empalando rudemente seu rosto e estômago neles para prender o corpo. Gohan encontrou as poucas árvores ao redor da cidade, cortou-as e jogou-as em uma pilha abaixo do corpo de Narimara, incendiando-as com seu Ki. Enquanto Narimara assava, Gohan e Arepa sentaram-se um ao lado do outro, olhando para o céu estrelado. Já era hora de acabarmos com esses caras, disse Arepa com um suspiro. Eu estava ficando cansado do sotaque deles. Agora isso é rico vindo de você, Gohan bufou. Cale-se. Gohan balançou a cabeça e riu dela. Você sabe que você adora. Embora ele revirasse os olhos, ele supôs que ela não estava totalmente errada. Ele manteve os olhos no céu enquanto as chamas o aqueciam. Foram algumas semanas exaustivas, então ele iria aproveitar um momento de descanso. É por isso que gosto de missões, disse Arepa. Quando tudo acabar, posso simplesmente relaxar sem precisar olhar por cima do ombro. Ela desfez o rabo de cavalo e balançou a longa juba de cabelo antes de se apoiar nas mãos. Gohan rapidamente desviou o olhar, todo seu rosto ficando vermelho enquanto seu peito se apertava de uma forma que ele não conseguia explicar. A visão de Arepa com os cabelos soltos o dominou. Para seu desgosto, Arepa percebeu sua mudança nervosa no comportamento e riu. Você é muito estranho, Gohan. O que você está falando? Gohan perguntou, olhando furioso. Está tudo bem, disse ela rindo. Somos um casal de adolescentes aqui. Eu entendo. Envergonhado, Gohan exalou pelo nariz e olhou para as chamas. Ele não pôde evitar sua atração por Arepa, mas procurou sufocá-la tanto quanto pôde. Na vida que viveu, ele não podia permitir nenhuma distração de seu objetivo. Não posso dizer que às vezes não sou da mesma maneira perto de você. Gohan virou a cabeça para Arepa com os olhos arregalados. Ela riu da confusão dele. Quer dizer, caramba, Gohan, você viu seu cabelo? Essa merda saiu direto de uma pintura majestosa, cara. Como ele fazia frequentemente perto dela, Gohan coçava seu cabelo majestoso, incapaz de processar os sentimentos que ela lhe trazia. Decidindo que era melhor apenas falar em vez de reprimir as coisas, ele olhou para cima e tentou não se esquivar do sorriso dela. Eu acho, nós dois temos isso em comum. Quando ela soltou uma risada, Gohan se encolheu e amaldiçoou para si mesmo. Foi por isso que ele ficou quieto em primeiro lugar. Aceito o elogio, disse ela. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns momentos, observando os restos mortais de Narimara escurecerem acima do fogo. Considerando suficientemente cozido, Gohan apagou a chama, arrancou um pedaço de sua perna e abriu a boca para mastigar, mas foi interrompido. Nossa, Gohan, você vai comer assim? Arepa perguntou. Jogue um pouco de tempero aí. Arepa saltou e pegou um galho de folhas de laranja das árvores que Gohan havia derrubado. Quando ela voltou, ela rasgou as folhas, queimou-as e espalhou-as sobre a perna assada. Tente agora. Quando Gohan deu uma mordida, o toque picante imediatamente atraiu seu paladar. Ele devorou a perna que era maior que seu próprio corpo em apenas alguns segundos. Vê o que quero dizer? Não é nada sem um pouco de tempero. Você parece minha mãe. Gohan gemeu, percebendo que não conseguia esconder a tristeza em sua voz ao dizer isso. Alguns dias ele ficava surpreso por lembrar como ela era. Ela deve ter preparado uma refeição incrível então, disse ela, com remorso evidente nela também. Ela olhou para o céu e suspirou. Não me entenda mal, esse trabalho é emocionante e tudo. Mas eu mataria para voltar ao normal. E você? Não importa, Gohan respondeu roboticamente. Afinal, você não precisa gostar, era seu mantra. Besteira, isso não acontece, disse Arepa, assustando Gohan. Vegeta e esses caras são desagradáveis, mas você é diferente. Gohan fechou os olhos. Parecia que todo mundo tinha feito essa observação ultimamente. Você é a mais doce, ela disse com carinho brilhando nos olhos. Um filhinho da mamãe. O clima mudou quando Gohan abriu os olhos e olhou para ela.
Qualquer doçura que ela viu nele desapareceu, deixando apenas a escuridão que era capaz de devastar civilizações. Desculpe, ela disse, pegando um pedaço de Narimara para se distrair. Alguns dolorosos momentos de silêncio depois, Gohan suspirou. Minha mãe queria que eu fosse um estudioso. Arepa piscou, abaixando a perna, quase saiu involuntariamente. Ela me manteve longe de brigar. Disse que isso não me levaria a lugar nenhum na vida. Eu mantive meu nariz nos livros para mantê-la feliz. No entanto. Gohan sorriu fracamente, lembrando-se de todos aqueles passeios no nimbo voador. Ouvi dizer que ele era um herói naquela época. Nem sabia que ele era um Saiyajin, até aquele dia. Ele baixou a cabeça com a mão direita, percebendo que estava pensando demais no passado. Bem, não admira que você seja tão bom com gadgets, disse Arepa, tentando acalmar seu humor. Precisamos de mais lutadores nerds. Eu provavelmente estaria na escola agora mesmo, disse ele com uma risada amarga, amassando uma calculadora, tentando manter as garotas longe de você. Com uma sobrancelha levantada perplexa, Gohan olhou para Arepa. Ela olhou para ele com um sorriso sedutor e ele olhou de volta. Eles permaneceram assim, uma tensão estranha enchendo o ar frio enquanto Gohan tentava decodificar o comportamento cada vez mais intrigante dela em relação a ele. Arepa quebrou a disputa de olhares mordendo a perna novamente. Percebi que você ficou um pouco estranho quando esse cara estava te chamando antes. Quando ela viu Gohan ficar tenso, ela acenou com os braços para ele. Você não precisa responder se não quiser. Gohan olhou para ela, mais perplexo consigo mesmo por ser tão cauteloso perto dela. Ele a escolheu por uma razão. Não foi sua crescente atração por ela, mas sua confiança. Os Saiyajins podem ter sido confiáveis, mas ela era a única pessoa que aceitava cada parte dele. Está, tudo bem. Ele disse. É só que, você sabe qual é o fim de tudo isso, certo? Vocês querem matar Frieza? Gohan piscou em estado de choque. Bem, quero dizer, não sei se você percebeu, mas Vegeta é um bastardo furioso. Quando nossa equipe ainda estava trabalhando com vocês, eu praticamente podia ver Vegeta tentando assassinar aquele cara com os olhos. Vocês quatro, na verdade. Kui e todo mundo por aqui estão com medo dele, mas vocês não dão a mínima. Gohan riu, percebendo quão mal eles disfarçavam seu ódio. Eu só me pergunto, o que estou fazendo realmente? Vegeta, Nappa e Raditz não têm nenhum problema com este trabalho, eles apenas odeiam fazer isso por Frieza, já que ele é um idiota que os despreza por serem Saiyajins. Ele olhou para suas mãos. Eles estavam claros, mas ele podia ver sangue de 8 anos de inúmeras raças espalhado sobre eles. Eu apenas lido com isso até poder finalmente derrubar Frieza, mas não sou melhor do que ninguém. Para o universo, sou apenas mais um da escória de Frieza. Eu nunca poderia mostrar meu rosto em casa novamente. Arepa abriu a boca para falar, mas Gohan continuou. E eu sei, enquanto meu pai for um Saiyajin, Frieza seria inevitável, e estou muito mais preparado graças a eles. Mas eu odeio isso. Tudo isso. Sou apenas um maldito cão de ataque. Ele deu um soco no chão enquanto lágrimas fumegantes brotavam de seus olhos. Embora não tenha percebido, Arepa deslizou para mais perto dele. É a única coisa sobre a qual Frieza esteve certo. Gohan estendeu a mão e arrancou o braço assado de Narimara. Mas ele está errado sobre todo o resto. Ele acha que me jogou contra os Saiyajins e me tornou seu cão de ataque. Ele apertou o braço até que ele se partiu ao meio, e a medula óssea escorreu pelos seus dedos. Mas eu vou derrotá-lo e farei isso sozinho. Percebendo o quanto ele tremia intensamente, Arepa colocou a mão no ombro de Gohan. Uma surpresa genuína o encheu com o gesto, embora o calor da palma da mão dela o acalmasse. Eu não deveria ter contado tudo isso a você, Gohan resmungou. Eu não deveria ter você se juntando a mim. Você está no meio de tudo agora também. Arepa levantou a mão e roçou-a em uma das muitas franjas que cobriam seu rosto. E se eu quiser ser? O coração de Gohan acelerou. Nervosamente, ele recuou enquanto seus olhos tremulavam. Arepa manteve a mão nos cabelos dele, escovando as pontas. Quando você estiver pronto para lutar com ele, diga a palavra e eu estarei lá. A intensa convicção em seu olhar fez Gohan ceder. Seus olhos não contavam mentiras. Pela primeira vez, ela estava falando sério. Só então ele percebeu o quanto ela realmente se importava, desde o dia em que o viu suspenso no teto da base de cabinet. Os dedos de Arepa percorreram suavemente a cicatriz no olho esquerdo de Gohan. Seu polegar eriçou-se contra o tecido. Não parecia tão ruim, na verdade. Então poderemos voltar a ser normais. A voz dela era quase um sussurro enquanto ela passava os dedos pela cicatriz, Gohan até piscando para facilitar. E fazer coisas normais. Seu polegar percorreu círculos nas bochechas de Gohan. Dado todo o castigo físico que sofreu, Gohan odiava quando qualquer coisa tocava seu rosto. Mas isso parecia diferente, agradável até. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, o rosto de Arepa se aproximou do dele, os lábios abertos. O meio Saiyajin não sabia o que fazer, focando nos olhos trêmulos dela e deixando-a puxar a cabeça dele para mais perto da dela. Eles o hipnotizaram, aqueles orbes azuis gelados. Isso começou a lascar e rachar. Em pânico, ele recuou com a velocidade de uma lebre. Arepa quase caiu de cara com os lábios franzidos. Ela se levantou com um beicinho, bufando e bufando enquanto cruzava os braços. Caramba, Gohan, sério? Desculpe. Tudo que você gosta desmorona. Aquele sonho que ainda assombrava Gohan mesmo 8 anos depois, um sonho que ele não cumpriu. Um beijo teria significado um vínculo ainda mais forte para Frieza torcer. Bem, tudo bem então. Você ainda é o senhor cara tímido, eu acho, disse Arepa com decepção infantil. Mesmo assim, ela estendeu a mão até a cabeça de Gohan. Mas o cabelo ainda é meu. Contra seu melhor julgamento, Gohan permitiu que Arepa passasse as mãos pelos cabelos dele. Depois de 2 semanas de socos, ele gostou de um toque mais gentil. Logo, ele fechou os olhos.
Eles ficaram assim por alguns minutos, olhando para o céu. Arepa observou as estrelas com seu próprio mundo natal preenchendo seus pensamentos. O que pareceu ser uma pedra atingiu seu ombro direito. A colisão pertencia à cabeça roncadora de Gohan. Ela sorriu. Quando ele dormia, todos os fardos que carregava não eram encontrados em lugar nenhum. Aproveitando a oportunidade, ela deu um beijo em sua testa. Vocês não vão aterrorizar o universo para sempre. Eu garanto. O homem careca de pele cinza, vestindo uma armadura branca com uma insígnia de raio acima de um traje preto, estava caído no chão, espancado e quebrado, olhando ferozmente através de seu único olho aberto. Seu rosto estava uma confusão de cortes e hematomas, na pior das hipóteses de uma batalha explosiva. Infelizmente para ele, o guerreiro de cabelos flamejantes, igualmente devastado, mas ainda ereto, não acreditava em misericórdia. Ele estava acima dele, a mão levantada com um sorriso sádico no rosto. Bem, mesmo que esse dia chegue, você não estará vivo para ver isso. Uma explosão de energia escapou de sua mão, reduzindo o homem a um grão de poeira. Sem ameaça, Vegeta se permitiu cair de joelhos e sugar ar suficiente para uma população inteira. Ele sabia que o planeta para o qual Kyomi o havia enviado era forte, mas não esperava que um patrulheiro galáctico aparecesse. A batalha que se seguiu foi brutal, durando quase um dia até que Vegeta saiu vitorioso. Sua nova habilidade de controlar seu nível de poder, ou Ki, foi útil, deixando-o com a reserva de energia necessária para sair vitorioso. Uma técnica que ele devia a Gohan, ele admitiu a contragosto. Mas tudo isso era irrelevante. Ele conseguiu a luta da qual estava faminto há anos e adorou cada minuto dela. Raditz e Nappa, que também estavam em péssimas condições, mancaram até ele com sorrisos satisfeitos. Agora é disso que estou falando, Vegeta. Nappa disse. Já faz muito tempo que não vemos você fazendo isso. Embora Raditz estivesse entusiasmado com o resultado final da expurgação não autorizada, ele não estava isento de preocupações. O fato de ele ser um idiota da Patrulha Galáctica pode ser um problema para nós. Não importa, Vegeta respondeu tossindo. Eles provavelmente deixaram toda a sua comida estragar, pela maneira como reagem à simples menção do nome de Freeza. Eles tentarão nos pegar em outro planeta, mas nem sequer abordarão a atmosfera de qualquer mundo que Freeza ocupa. Ele venceu. Não nos assuste. Sim, Vegeta está certo, Nappa disse. Agora vamos nos apressar e sair daqui. Não há tempo a perder. Vegeta concordou com a cabeça e liderou o voo até suas cápsulas espaciais. Eles pararam quando alcançaram as crateras que seus casulos deixaram e flutuaram acima deles. Você ainda tem aquelas moedas de ouro, certo, Nappa? Ele perguntou. Sim, deixei-os em uma sacola na minha cápsula enquanto a loucura ainda estava acontecendo. Bom, vamos para o planeta Freeza #78 para nos curar, Vegeta disse. Ah, bom plano, observou Raditz. Vegeta assentiu antes de flutuar até sua cápsula espacial e sentar-se lá dentro. Depois de inserir uma instrução especial, ele recostou-se e deixou a cápsula voar até a borda da atmosfera do planeta antes de parar repentinamente. Ele abriu a porta das cápsulas espaciais e levantou-se, ficando em cima dela enquanto olhava para o enorme planeta abaixo. Na sua estimativa, ele tinha energia de reserva suficiente apenas para destruir o núcleo do planeta e produzir uma explosão retardada. Ele concentrou uma quantidade caótica de Ki que irradiava em torno de sua palma. Embora fosse sempre uma correria saber que ele tinha o poder de destruir um planeta, ele só conseguia pensar no dia em que viu Freeza destruir um com apenas a ponta do dedo. Enquanto isso, Vegeta teve que liberar todo o seu poder para conseguir isso. No entanto, ele disparou uma enorme explosão de Ki abaixo e sentou-se novamente na cápsula, fechando a porta e voando antes mesmo de detonar na superfície. Destruir o planeta era a melhor maneira de garantir que ele nunca entraria no radar de Freeza no caso de um descuido de Kyomi. De qualquer forma, ninguém suspeitaria de nada, os planetas eram destruídos acidentalmente o tempo todo. Havia um deus que literalmente tinha isso em sua descrição de trabalho, embora ele só mostrasse seu rosto a cada poucas décadas. E até mesmo sua poderosa raça Saiyajin caiu em um mero cometa. Mas isso era história antiga. Satisfeito com o trabalho bem executado, Vegeta ativou o gás para ter um sono tão necessário. Um voo interestelar depois, eles chegaram ao planeta em recuperação. Quando Vegeta saiu de sua cápsula e observou o grande edifício diante dele, ele grunhiu de aborrecimento. Ele não estava no planeta desde o planeta Zuna, 8 anos antes, a provação que marcou o ponto de virada na jornada de Gohan com eles. Foi outro lembrete do que ele considerou uma traição. Assim que Vegeta entrou no prédio, ele clicou em seu solter e percorreu algumas entradas para bloquear os sinais de todos os solters próximos. Kyomi aprimorou seu chip com alcance extra quando necessário, o que foi útil para situações como essa. Os Saiyajins chegaram a uma sala médica com alguns tanques de cura alinhados. Um pequeno cientista parecido com uma lesma, de pele morena e vestido de manto, estava presente na sala. Ele piscou surpreso para os Saiyajins. Nappa jogou uma sacola preta e irregular no cientista que por pouco foi pego. Diga a qualquer pessoa que você nos viu aqui, e eu garantirei que você saiba como são suas entranhas antes de matá-lo, Vegeta disse, seus olhos tão ferozes em alerta que o dócil cientista precisou recuar. Se isso não for motivo suficiente para calar a boca, presumo que o ouro naquela bolsa também garantirá sua confiança? Sim, senhor. Com um sorriso falso, Vegeta assentiu. Muito grato. Underline, 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 underline. Depois de se recuperarem após o retorno da missão designada, Gohan e Arepa sentaram-se frente a frente no refeitório, comendo bife e os vegetais nada apetitosos de suas bandejas. Eles passaram os dias restantes de seu treinamento, Gohan mostrando a Arepa como controlar seu Ki. Eles não falaram muito sobre o quase beijo, focando apenas no poder. Como deveria
deveria ter sido, concluiu Gohan. Houve um momento, porém, que o incomodou. Gohan voltou para o acampamento que ele e Arepa montaram, com um tigre do tamanho de um barco inteiro caindo sobre seus ombros. Ao contrário dos demais felinos e caninos do planeta, era um animal selvagem, desprovido do antropomorfismo dos adversários que havia derrubado. Graças à pressão que isso trouxe ao seu corpo, Gohan só conseguia andar com cautela, com a cabeça voltada para baixo e forçando-o apenas a olhar para o chão abaixo dele. Mas embora ele não pudesse ver à frente, ele podia ouvir algo vividamente que chamou sua atenção. Se havia algum som que Gohan conheceu ao longo dos anos, foi o som de choramingos. Embora ele tivesse em grande parte enterrado suas emoções, elas ocasionalmente apareciam em seus momentos mais íntimos. Mas havia apenas uma outra pessoa no planeta com ele, e essa pessoa nunca demonstrou qualquer emoção além de excitação. Gohan deu alguns passos na diagonal, endireitando sua postura e fazendo o tigre cair no chão. O que ele viu foi o que ele achava que nunca veria. Arepa estava sentada num tronco, com os braços apoiados nos joelhos, tremendo de soluços. Com sua visão, ele podia ver o rosto dela claramente. Uma torrente de lágrimas escorria de seus olhos, escorrendo por um rosto contorcido em agonia. Em todas as batalhas que travou ao lado dela, ele nunca viu sentir tanta dor. Arepa, ele perguntou, sua própria voz tremendo de preocupação. Ao ouvi-lo, Arepa ergueu a cabeça surpresa e a sacudiu algumas vezes, corando de vergonha enquanto enxugava os olhos com a maior indiferença que podia. Nossa, Gohan! Ela gritou, qualquer dor que ela estivesse expressando era uma memória distante. Você é como uma dessas malditas raposas por aqui. Havia algo diferente em sua voz, e até mesmo em sua expressão. Sua atitude agressiva padrão não parecia tão natural como de costume. Você estava chorando agora há pouco? Arepa jogou a cabeça para trás, zombando com um sorriso quase caricatural de demissão. Você bateu a cabeça tentando pegar aquele tigre ou algo assim? Como se você fosse me ver fazendo isso. Claro, ela disse isso enquanto seus olhos ainda estavam úmidos. Talvez percebendo isso, ela virou a cabeça para se colocar fora de vista. Gohan deu alguns passos à frente, respirando fundo. Está tudo bem. Gohan tranquilizou. Eu fui honesto com você, então você pode ficar com. Bem, não há nada para eu ser honesto, ok? Arepa gritou, virando a cabeça para trás na direção de Gohan e revelando uma expressão carmesim. Apenas empurre o maldito tigre para que possamos comer. Gohan suspirou. Com a clareza incomum de sua dicção naquele momento, a questão não estava em debate. E Gohan expressou esse mesmo tipo de hostilidade o suficiente para saber que era melhor simplesmente recuar. Ele se virou e ergueu o tigre de volta enquanto abandonava o assunto. Enquanto Gohan mastigava sua comida monótona, ele olhou para Arepa. Ela comeu com tanto vigor como sempre, deixando Gohan se perguntando o que se passava em sua cabeça. Apesar de seus melhores esforços, suas emoções estavam sempre à vista. Ele achava que esse era o caso de Arepa, mas evidentemente não tanto quanto pensava. Mas ele não queria irritá-la novamente. Depois de limpar a bandeja, ele decidiu se levantar e reservar um momento para organizar seus pensamentos. Vou fumar. Enquanto ele se afastava, o objeto de seu perpétuo aborrecimento apareceu em sua visão, a pele verde e o cabelo roxo e espetado de Gohan. O garoto tipicamente presunçoso não ficou muito feliz em ver Gohan, e o sentimento certamente foi mútuo. Gohan se virou quando passou por ele. Quando Gohan parou diante da mesa onde Arepa estava sentado, suas suspeitas foram confirmadas. Então é isso, hein? Gohan ferveu. Arepa nem ergueu os olhos para reconhecê-lo. Sou eu quem te dá presentes, mas você faz parceria com aquele idiota que coça a bunda? Achei que você tinha cérebro. Ninguém disse para você me trazer merda nenhuma, disse Arepa, revirando os olhos enquanto se levantava. Eu não preciso explicar nada para você. Ela se virou para encontrar um lugar onde pudesse jogar a bandeja, mas Gohan a apertou pelo rabo de cavalo. A bandeja caiu de suas mãos enquanto Gohan rosnava e deslizava para trás para se preparar para um ataque. Ele não teve a chance de fazer seu movimento, no entanto. Arepa bateu o cotovelo no rosto de Gohan, tirando a mão de seu cabelo, as costas contra a parede a poucos metros de distância e a bunda no chão, chicoteando desafiadoramente o cabelo enquanto dezenas de soldados atordoados olhavam boquiabertos para ela. Arepa desfilou até Gohan e colocou a bota em seu pescoço. Toque-me de novo, e eu prometo a você que a única maneira de não matar você, ela apontou o dedo para Gohan, é se ele chegar antes de mim. Um arrepio percorreu a espinha de Gohan enquanto ela cravava o pé mais fundo para pontuar sua ameaça. Ele não achava possível sentir-se mais atraído por ela do que naquele momento. Sangue Saiyajin, provavelmente. Mais do que isso, porém, era respeito. Ela marchou para longe dele e olhou para Gohan com uma carranca. Vamos treinar. Claro, Gohan respondeu. Não foi ele quem deu as ordens. Mesmo assim, ele a seguiu até um quarto. Depois de fecharem as portas, Gohan ficou no centro da sala com os braços cruzados. Arepa andava de um lado para o outro como um lunático. Merda, eu gostaria de ter matado aquele idiota ali mesmo, ela gritou, esmagando os punhos. Bem, então imagine-me como ele, Gohan ofereceu, com um sorriso tímido no rosto. Arepa parou e olhou para ele, apertando os olhos como se fosse exatamente isso que ela estava tentando fazer. Ela saiu de sua névoa furiosa para rir ruidosamente. Sim, desculpe, Gohan, mas é difícil imaginar que você gosta daquele idiota. Gohan passou as mãos pelos cabelos e, com auxílio de saliva, levantou a ponta de cima até ficar em pé como de Gohan, deixando até mesmo uma única pancada na frente de seu rosto. Ele apontou o polegar para o peito. Isso ajuda? Arepa endireitou os ombros e sorriu. Na verdade, agora que vocês estão assim, finalmente percebi que vocês dois são muito parecidos. A expressão de Gohan virou 180 graus. Retire isso. Tarde demais. E está funcionando. Arepa mergulhou em Gohan, dando tantos socos quanto pôde em poucos segundos. Nenhum deles conectado.
Felizmente, as rajadas de ar de suas estocadas trouxeram o cabelo de Gohan de volta ao seu estilo normal, então ele não teve que cogitar mais a ideia da semelhança dele com Gohan. O fato de ele ter pensado mais sobre isso e não sobre o ataque que estava sendo desencadeado contra ele dizia muito sobre a facilidade com que ele se esquivou dela. Você está balançando descontroladamente, Gohan repreendeu, agarrando as mãos dela para mantê-la no lugar. Onde está sua técnica? Arepa tentou enfiar o joelho no peito de Gohan, mas ele a jogou contra a parede antes que ela pudesse. Enquanto ela pulou da parede com os pés e mergulhou de volta nele, Gohan simplesmente se afastou do chute que ela desferiu. Você tem o espírito, mas não a sutileza, disse Gohan. Com algumas respirações frustradas, Arepa balançou a cabeça. Finesse é a última palavra que eu usaria para os Saiyajins. Isso se aplica a Nappa, talvez, mas definitivamente não a mim ou a Vegeta, disse Gohan. Raditz também, mas ele é irrelevante. Gohan deu alguns passos mais perto de Arepa. É a diferença entre seus socos. Mais rápido do que sua visão conseguia processar, Gohan deu um soco violento no queixo dela, jogando-a contra a parede. E isso não é um movimento desperdiçado a ser encontrado. Arepa cuspiu um monte de sangue e esfregou a mandíbula pulsante, embora tivesse um sorriso torto nos lábios. Tudo bem, eu vejo isso um pouco. Legal ter um treinador de verdade versus o que diabos Cui faria. Ela se agachou se recompondo. Então algo como, com a rapidez de um gato, ela se colocou na frente de Gohan e acertou um soco em sua mandíbula, jogando sua cabeça para trás. Sua voz cresceu com satisfação. Sem esforço, Gohan virou a cabeça com um sorriso malicioso no rosto, um fio de sangue sendo o único sinal de dor. Você ainda precisa colocar energia nisso. Filho da puta! Arepa disse, rangendo os dentes. Cerca de meia hora depois, Gohan e Arepa sentaram-se encostados na parede do centro de treinamento, compartilhando um dos cigarros de confiança de Gohan e soprando fumaça. Enquanto Gohan estava sem nenhum arranhão, Arepa apresentava alguns hematomas e rachaduras em sua armadura. Você não estava mentindo quando disse que essa merda te acalma, disse Arepa, devolvendo para Gohan. Nem estou mais pensando naquele idiota. Qual é o problema dele, afinal? Gohan perguntou, dando uma tragada. Eu sei que ele não é muito forte. Então o que diabos ele está fazendo perto do exército de Frieza? Você não sabe? Gohan semi-cerrou os olhos para Arepa, confuso. O que? Frieza o tem como espião na Patrulha Galáctica, explicou Arepa. Estagiário de meio período ou algo assim. Tem alguns olhos extras nos planetas úteis que estão por aí, além de roubar um monte de contrabando que eles pegam e traz aqui. Tira-os das costas de nossos camisas vermelhas também. Não admira que ele seja um idiota intrometido, então. E um informante. Gohan riu, tendo experimentado isso em primeira mão. Ao sentar-se em um breve momento de paz, ele olhou para Arepa enquanto ela pegava o cigarro de suas mãos novamente. Tem alguma coisa que você queira conversar, talvez? Gohan perguntou cautelosamente, relembrando o incidente em sua missão. Arepa soltou uma nuvem de fumaça, enquanto sua expressão relaxada enrijecia. Ela devolveu o cigarro para Gohan com uma carranca rígida. Não, você nem sabe o que eu quis dizer, ele choramingou enquanto o pegava de volta. Sim, bem, você é péssimo em esconder suas intenções. Você é claramente melhor nisso do que eu, Gohan sabiamente manteve para si mesmo. Arepa se levantou, aparentemente prestes a sair furioso. Gohan se preparou para levantar seu corpo, mas percebeu que ela parou e se abaixou para pegar algo. Sua mente conjurou sua expressão chorosa de volta, mas se ela não queria falar, ele não queria pensar. Então ele forçou seu cérebro a se concentrar na única coisa que importava dentro destas paredes, o poder, especificamente o dela, e o quanto poderia crescer com o treinamento dele. Ela não era uma Saiyajin, então não poderia obter os enormes ganhos com a recuperação que os Saiyajins eram propensos a ter, mas acompanhar um e tirar alguns caroços dele certamente faria maravilhas. Ei, dê uma olhada nisso. Gohan ergueu os olhos e franziu as sobrancelhas interrogativamente ao ver como Arepa arrumava seu cabelo. Evidentemente encontrando outro barbante por aí, Arepa optou pelo look de rabo de cavalo duplo, amarrando os cabelos nos lados esquerdo e direito. Ele acreditava que eles os chamavam de tranças na terra. Muito fofo, hein? Ela perguntou com um sorriso bobo. Você parece estúpido, Gohan riu. Revirando os olhos, Arepa desfez o cabelo e voltou ao rabo de cavalo normal, jogando outro fio para baixo. Bem, tanto faz. Aposto que foi fofo. Claro, Gohan mentiu. Na verdade, ele poderia ter gostado desse estilo nela ainda mais do que qualquer outra coisa. Mas isso não era importante no final das contas. Ele se levantou e jogou o cigarro no chão, pisando nele algumas vezes para apagá-lo. No entanto, ele não pôde deixar de se perguntar se ela havia feito aquela distração boba intencionalmente. Preferindo não pensar nisso, ele deu uma última baforada e saiu da sala de treinamento. Vou ler um pouco, disse ele no corredor. Tente não matar Gohan. Esse será o meu trabalho. Legal. Vamos nos beijar. Ele podia ouvir a risada dela enquanto se afastava com o rosto vermelho como uma beterraba. Ansioso para pensar em outro lugar, Gohan abriu as portas da biblioteca e procurou nas prateleiras por um livro sobre nanotecnologia, perguntando-se se haveria mais maneiras de manipular seu solter. Quando ele chegou a uma seção específica que estava procurando, um rosto familiar estava ali. Ei, disse Kiyomi, pegando um livro. Gohan assentiu, olhando para ver o que ela estava lendo até notar um hematoma em sua bochecha direita. O que aconteceu lá? Chip apareceu em você ou algo assim? Percebendo que seus olhos estavam seguindo para o hematoma, Kiyomi esfregou e se virou, balançando a cabeça. Não, ela começou, até que se conteve. Não é nada. Gohan pensou em deixar isso de lado, até notar a tensão crescente em suas feições e o quão rápido ela começou a se afastar. Quem fez isso? Gohan perguntou, sua voz sombria. Não foi ninguém, apenas. Zarbon? Sim, claro. Não houve qualquer segurança na maneira como ela falou, levando Gohan a suspeitar que não era Zarbon.
Embora fosse um tiro absurdamente improvável, Gohan decidiu lançar uma possível resposta, aquela com maior probabilidade de fazê-la agir de forma tão suspeita. Vegeta? Ela hesitou, pega de surpresa. Essa era toda a resposta que Gohan precisava. Ele caminhou rapidamente para longe das instalações, em busca do Kid Vegeta. Kiyomi começou a persegui-lo, mas percebeu que não tinha esperança de fazê-lo mudar de ideia ou impedi-lo. Na verdade, ela só queria conversar com ele sobre sua decisão. Gohan conseguiu identificar o Kid Vegeta, mas era fraco. Isso poderia significar que ele estava se recuperando, mas ele honestamente não se importava. Ele esperaria que ele saísse se fosse esse o caso. Suas jovens emoções eram quentes e exigiam atenção. Após alguns momentos de marcha, ele encontrou Vegeta sozinho no dormitório dos Saiyajins. Ele estava perfeitamente bem e no meio de calçar as luvas quando Gohan entrou. Vegeta, o que diabos você quer de mim, mestiço? O rosto já azedo de Vegeta imediatamente se intensificou ao ouvir a voz de Gohan. Tentando controlar seu temperamento, Gohan inalou e exalou. Olha, eu entendo porque você está chateado comigo. Eu provavelmente mereço. Mas isso não é motivo para começar a descontar em Kiyomi. Vegeta riu com vergonha de um mentor ao interromper Gohan, balançando a cabeça. Olhe para você, garoto. Você desperdiça tanta energia se preocupando com as pessoas. Quantas vezes eu te disse onde isso levaria? Quantas vezes você aprendeu aonde isso levaria? Gohan desviou o olhar. Não importava se ele não estava mais sob a proteção de Vegeta. Ele sempre se sentiu como sua torre. Primeiro Kiyomi porque ela é legal com você. Agora você está arrastando aquele falastrão porque ela faz você rir e manchar suas calças. Achei que você finalmente estava descobrindo as coisas, mas não poderia estar mais errado. Sua metade humana é tóxico. Sem disposição para uma bronca que ele não tinha mais obrigação de prestar atenção, Gohan começou a se virar. E para sua informação, eu não a ataquei, Vegeta disse. Gohan parou e se virou. A travessura tomou conta do semblante de Vegeta. Posso ter lidado com ela de maneira um pouco rude e feito algumas ameaças, sim, mas não bati nela. O que? Gohan perguntou com uma carranca de repulsa. Rindo com malícia, Vegeta cruzou os braços. Isso não, seu idiota hormonal. Embora Vegeta tenha formulado isso deliberadamente para mexer com sua mente. Estou trilhando meu próprio caminho para ficar mais forte e precisava que ela fizesse sua parte para ajudar nisso. Em meu pedido posso tê-la empurrado com um pouco de força. Não me culpe por sua pele frágil. Com o foco pulando nas últimas frases, Gohan ergueu a sobrancelha intrigado. Você não está falando sério o que eu penso, Vegeta. O príncipe grunhiu com desdém. Gohan bateu o pé de frustração. Você está tentando matar todos nós? Eu disse o quão arriscado isso era e você ainda está fazendo isso? Um verdadeiro Saiyajin de sangue puro não teme nada, Vegeta zombou. Ao contrário de você, na verdade estou me arriscando e fazendo as coisas do meu jeito, em vez de deixar Freeza me arrastar pela coleira. Isso é rico vindo de um cara que não fez nada além de ser escravo de Freeza durante toda a vida. Vegeta retrucou, dominado por uma fúria justificada enquanto fechava o punho para trás com intenção violenta. Você se atreve a falar assim com o seu príncipe, garoto? Gohan deu um passo à frente com fogo nos olhos negros, mas não para lutar. Apenas admita. Estou jogando o mesmo jogo que você, mas me certificando de que realmente verei o fim dele. Se você quiser ser morto, encontre outra pessoa para ajudá-lo. Ainda furioso, mas bem-humorado, Vegeta relaxou o punho e bufou provocativamente. Eu não sei o que há com o seu pequeno complexo materno, mas isso vai fazer com que você seja morto muito antes que a morte me alcance. Foi necessária toda a disciplina de Gohan para permanecer firme. Ele não podia acreditar que Vegeta apertaria aquele botão mesmo depois de saber onde isso o levou da última vez. Então, novamente, era a ousadia que ele aspirava há anos. Não faça isso. E essa é a maior farsa de todas, Vegeta disse com uma risada sombria. Eu poderia ser pior para você do que Freeza e você provavelmente choraria só de pensar em me matar. Você sabe muito bem quem eu sou. Gohan começou a suar. Vegeta estava certo. Doeu-lhe admitir isso, mas ele ainda estava certo. Mesmo depois de ser forçado a sair de sua casa e jogado no fogo de um trauma inimaginável para travar a batalha de Vegeta, ele se sentiu leal a ele. Com uma psicose que poderia envergonhar até mesmo Freeza, Vegeta sorriu para Gohan com os dentes à mostra e perfurou, ou melhor, cravou seus olhos de obsidiana nele. O que está me impedindo de ir para a Terra e fazer uma visita aos seus pais agora, hein? Toda a cor deixou o rosto de Gohan. Você ainda não hesitaria em me matar se sua casa estivesse em perigo, não é? Gohan sabia o que Vegeta estava fazendo. O príncipe estava tão frustrado quanto ele com a situação deles. Ele estava afundando o máximo possível para ficar sob sua pele. Mas tudo bem, porque Gohan também poderia. Afinal, ele aprendeu com os melhores. Pelo menos eu tenho a porra de uma casa. Ele estava saindo pela porta e atravessando a parede do corredor em um instante, graças a um soco que quase arrancou um dente, cortesia do punho de Vegeta. E embora ele esperasse por isso, Gohan ficou furioso quando se levantou e perseguiu Vegeta. O próprio príncipe estava em sua perseguição, mas não conseguiu sair do caminho rápido o suficiente para evitar o soco que o jogou contra uma porta e a reduziu a uma pilha de escombros. Todos os guerreiros presentes tropeçaram em seus deveres de pescoço de borracha enquanto os dois Saiyajins explosivamente poderosos atacavam cada um com rajadas de ataques por toda a base, destruindo qualquer estrutura que aparecesse em seu caminho. Cada soco, cada chute, cada golpe foi desferido com a intenção expressa de matar o outro. O senso coletivo foi substituído pelos instintos Saiyan. Arepa era uma das muitas pessoas na multidão que assistia, mas em contraste com os aplausos barulhentos e sedentos de sangue estava seu suspiro horrorizado. Gohan, o que diabos você está fazendo? Kiyomi correu ao lado dela. Filho da puta, não pensei que chegaria a esse ponto. A dezenas de metros de distância, Nappa e Raditz compartilharam sua perplexidade. Os ataques tornaram-se cada vez mais violentos.
Gohan pretendia acabar com Vegeta com um chute violento, mas o lutador mais experiente saiu do caminho e o acertou no telhado do prédio em um movimento contínuo. Ele voou pelo buraco atrás dele e, assim como havia feito durante a luta fatídica, agarrou o garoto pela crina desgrenhada. O que você vai fazer agora, vira-lata? Com cada pedaço de vantagem que ele lamentou ter perdido naquela época, Vegeta atacou Gohan selvagemente com socos que derramaram sangue e quebraram ossos a cada aterrissagem. Gohan tentou arrancar as mãos de Vegeta dele, mas não conseguiu fazer nada. Seu nariz derramava sangue na velocidade de um cano quebrado, dificultando sua respiração. A certa altura, Vegeta deu um soco no solter de Gohan, derramando vidro em seu olho. Como se já não estivesse em agonia suficiente, Vegeta bateu com a cabeça na ponta mais afiada do joelho e continuou socando, até que... Suficiente. Aquele guincho estridente e rouco de sirene estava na mesma frequência de um arranhão de disco, gelando a espinha de cada soldado na base, incluindo o furioso Vegeta. Ele soltou Gohan como se ele estivesse encharcado de gasolina, sem fôlego ao mero som daquela voz. Gohan apenas se manteve no céu com a ideia bêbada de que cair pode ter incitado ainda mais a voz. Frieza não estava sentado em sua cadeira. Ele estava flutuando acima dos destroços da briga de Gohan e Vegeta, seus punhos tremendo com um furor que foi contido pelas correias mais apertadas. O vermelho em seus olhos era quase vulcânico, derretendo até mesmo a determinação de Vegeta. Vocês, trogloditas símios com cérebros de pedra, ousam devastar meu prédio? Mesmo através de olhos literalmente vidrados, Gohan podia ver aquele olhar no rosto de Frieza tão claramente quanto qualquer pintura macabra. Embora já tivessem se passado anos desde a última vez que ele foi agraciado por sua presença, parecia ter sido apenas um dia. Cuspe foi lançado da boca do lagarto enquanto ele examinava freneticamente o dano causado à sua preciosa base. Zarbon, Dodoria, algeme esses vermes até que eu descubra uma punição apropriada, Frieza ordenou enquanto flutuava de volta para dentro, sua cabeça balançando para frente e para trás entre os escombros e os dois Saiyajins responsáveis. Sabendo que não deveriam resistir, Gohan e Vegeta flutuaram para dentro da base e ficaram em silêncio esperando até que Zarbon e Dodoria chegassem algemados. As mesmas algemas de absorção de energia que Cabine usou para subjugá-los, uma das muitas coisas que eles roubaram de seu exército após sua derrota. Zarbon e Dodoria colocaram as algemas em ambos e os escoltaram para quartos separados. Gohan estava sentado no canto da mesma sala em que ele e Arepa estavam sentados momentos antes, tirando cacos de vidro de seu rosto. Não havia mais nada que ele quisesse fazer do que correr de volta e atacar Vegeta. Ele parou de tentar agradá-lo. Chega de olhar para ele. O que diabos está acontecendo? Kiyomi estava na porta, com os braços cruzados e uma decepção dominando seu rosto. Não é nada, Gohan murmurou. Nós brigamos, só isso. Não estou falando apenas sobre a luta. O que é isso de você deixar os Saiyajins? Frieza obrigou você a fazer isso? Não, Gohan respondeu, evitando sua cara de repreensão. Ele me deu uma escolha e eu aceitei. Esta é a melhor maneira de ficar mais forte. Você percebe o que está acontecendo, certo? Kiyomi disse duramente. Você sabe que essa luta é exatamente o que Frieza quer, certo? Cansado de ser tratado como uma criança ingênua por Vegeta e agora por Kiyomi, Gohan zombou. Você acha que eu não sei disso? É claro que sei que Frieza está tentando me usar. Quer eu esteja respondendo a Vegeta ou respondendo a Frieza, nada vai mudar. Se fosse tão fácil para você continuar quem você é, Frieza não teria lhe feito a oferta. Eu não vou me vender para ele. Com um suspiro, Kiyomi virou-se para o corredor. Geralmente é assim que começa. Enquanto ela se afastava, Gohan bateu a nuca contra a parede com a intenção de se nocautear. Não funcionou. Underline, 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 underline. Zarbon e Dodoria juntaram-se a Frieza em sua sala do trono. Ele havia sido levemente danificado, mas muito melhor do que grande parte da base. O lagarto enfurecido andou de um lado para outro com uma energia frenética por meia dúzia de minutos até exalar para se recompor. Eu digo que acabemos com esses dois idiotas, disse Dodoria. Temos muitas pessoas fortes em outros planetas para trazer sem que esses caras destruam o lugar. Frieza levantou a mão para silenciar Dodoria. Não entendi. Vou punir Vegeta por isso, e apenas Vegeta. Senhor, o que? Zarbon perguntou, piscando interrogativamente. As chamas de seu temperamento foram subjugadas. Frieza sorriu. Se ambos forem punidos por brigas, eles terão uma queixa comum. Nada gera tanto ciúme e ressentimento quanto consequências desiguais, você não acha? Mas senhor, você não acha que isso só levará a uma luta ainda mais destrutiva no futuro? Zarbon perguntou. Eles entrarão na linha por enquanto. O sorriso malicioso de Frieza se espalhou ainda mais. E se a represa romper novamente a essa altura, eu aposto que nosso projeto mestiço será capaz de se comportar esplendidamente. Zarbon e Dodoria engasgaram com satisfação, maravilhados com a inteligência de sua senhoria. Traga os dois aqui. Eles assentiram e caminharam para o corredor, Zarbon fazendo uma careta com a extensão do dano que os dois Saiyajins causaram. O teto era decorado com buracos que iam do tamanho de uma pequena bola até uma cratera. As paredes estavam quebradas e todos os tipos de fluidos inundavam o chão enquanto equipes de camisas vermelhas lutavam para limpá-lo. Os reparos seriam extensos, possivelmente exigindo uma mudança temporária. Ele abriu as portas de uma das instalações de treinamento, onde Gohan estava sentado enquanto esfregava o nariz sangrando. Levante-se agora. Gohan não disse uma palavra, apenas obedeceu às instruções. Sua ira estava focada apenas em uma pessoa. Pela primeira vez, o oficial aristocrático não teve nada a ver com isso.
Agora siga-me. Zarbon liderou o caminho até a sala do trono de Freeza. Gohan sofreu muitos castigos ao longo dos anos, mas nunca temeu tanto um, danificando a propriedade que o excentricamente narcisista Freeza prezava. Independentemente da posição favorável recentemente concedida a ele, ele suspeitava de uma penitência terrível. Foi por isso que quando Gohan entrou e ficou ao lado de Vegeta, que evitou olhar para ele, ficou pasmo quando Zarbon removeu as algemas. Ele se virou para Vegeta, que permaneceu algemado, mas olhou para Dodoria com expectativa impaciente. Oh não, Vegeta, suas algemas ficam colocadas, disse a voz gelada de Freeza na frente deles. As mandíbulas de ambos os Saiyajins afundaram em alarme. Eles se entreolharam e depois de volta para Freeza, tentando descobrir seu ângulo. Enquanto Zarbon e Dodoria riam como crianças em idade escolar, Vegeta rosnou para Gohan e foi até Freeza. Qual diabos é o significado disso? Com um dedo que ele levantou levemente da mão pousada na beirada de sua cadeira flutuante, Freeza perfurou um laser rosa no joelho direito de Vegeta, forçando-o a se ajoelhar na perna oposta enquanto ele esmagava os dentes de forma dolorosa. Gohan não pôde deixar de observar, mas queria desviar o olhar mais do que qualquer outra coisa. Vamos, Vegeta, há quanto tempo eu te conheço? Freeza disse com aquele sotaque casual que enfureceu os dois Saiyajins. Você não acha que eu sei que você seria o único a incitar uma briga se nosso Alflin equilibrado aqui estivesse envolvido? Sabendo o que realmente aconteceu, Gohan balançou a cabeça. Claro, Vegeta desempenhou seu papel em provocá-lo, mas Gohan iniciou tudo, até um insulto a sangue frio. Enquanto observava Vegeta lutar para permanecer em um pé só, ele começou a juntar as peças. Lord Freeza, Gohan disse, tentando não parecer desesperado. Eu comecei. Por vários momentos, a sala ficou em silêncio. Quando Gohan olhou diretamente para Freeza, ele sentiu falta de Vegeta olhando para ele com incredulidade e vergonha. Freeza olhou curiosamente para Gohan com os olhos semicerrados, bebendo uma taça de vinho com uma mão e batendo na cadeira com a outra. Finalmente, ele deu um suspiro teatral. Infelizmente, ainda estou tentando proteger seu príncipe, jovem rapaz. Ele estalou os dentes enquanto balançava a cabeça. Se ao menos tivéssemos um espelho para que você pudesse ver até que ponto ele machucou seu rosto. Fazendo sua melhor representação de uma mãe petrificada, Freeza agarrou sua cadeira e piscou os olhos choramingantes. Quando vejo aquele nariz inchado do tamanho de um cogumelo forte e um olho já com cicatrizes que mal fica aberto, eu choro. Choro de verdade. Como eu poderia, com a consciência tranquila, punir um rosto assim? Que diabos? Os socos de Vegeta machucaram Gohan mais do que ele pensava? Ele estava apenas alucinando com tudo isso? Uma aberração sádica como Freeza chutou Gohan de bom grado enquanto ele estava caído mais vezes do que ele conseguia contar. Por que ele estava exaltando simpatia por ele agora? E se tudo não era uma alucinação, por que diabos ele estava tentando mudar de ideia? Está tudo bem, Gohan. Eu te perdoo. Gohan teve que fechar os olhos para evitar ver o rosto presunçoso de Freeza. Sua mente repetiu uma única palavra, resistir. Não é sua culpa que esse fanfarrão de cabelos flamejantes tenha manipulado você para uma lealdade cega e quando não é mais capaz de mandar em você, ataca violentamente e força você a descer ao nível dele. Gohan cerrou os dentes, fechando os olhos com mais força. Como alguém incansavelmente intimidado por seu irmão mais velho durante sua juventude, eu entendo. Eu também sou vítima do ciclo vicioso de abuso. Os olhos de Gohan se abriram com uma fúria tenuemente algemada. A alegria corrosiva na voz de Freeza enquanto ele menosprezava seu sofrimento, e o de Vegeta, fez Gohan querer avançar e atacar. E a julgar pelo sorriso malicioso de Freeza, ele sabia disso. Supere isso, jovem. Você não está mais em dívida com este homem. Ele momentaneamente ergueu os braços no ar. Você está livre, Gohan. Livre. A palavra quase quebrou Gohan naquele momento. Ele rosnou entre os dentes, forçando-se fisicamente a não gritar sua rejeição à palavra. Pelo canto dos olhos, ele olhou para Vegeta. Ele nunca tinha visto tanta repulsa e dor emocional no rosto do teimoso príncipe. Se não fosse pelas algemas que absorvem Ki, ele poderia ter causado ainda mais danos à base. Os olhos de Freeza piscaram quando uma ideia surgiu em seu cérebro. Na verdade, já que foi você quem sofreu com a traição de Vegeta hoje, farei com que cumpra o castigo dele. O estômago de Gohan desabou. Freeza, eu insisto. Seu sorriso, com os lábios quase tocando a parte inferior dos olhos, denotava claramente que Gohan não tinha escolha no assunto. O corpo inteiro de Gohan tremeu de pavor quando Freeza girou sua cadeira. Sigam-me, rapazes. Ele os conduziu para a sala dos fundos. Embora Vegeta pudesse andar sozinho, Dodoria agarrou seu braço e o empurrou. Enquanto caminhavam, Gohan ficou exatamente onde estava, seu cérebro preso em uma torrente de tormento. Kyomi questionou sua capacidade de permanecer no lado direito, e tanto Vegeta quanto Freeza estavam testando essa noção. Mas ficar ali não adiantaria nada, então ele engoliu em seco e o seguiu para dentro da câmara. O gancho no teto. O manto de chicotes na parede. Foi a mesma maldita sala onde sua motivação pessoal finalmente se moldou. Ele ainda podia sentir o cheiro do sangue daquele dia, 8 anos antes, e em alguns outros dias ele acabou voltando para lá por causa de pequenas ofensas. Foi necessário todo o esforço de Gohan para não desviar o olhar quando Dodoria deslizou da armadura de Vegeta e rasgou a metade superior de seu traje. Dodoria agarrou pelo pulso, puxou-o com força e prendeu-lhe as algemas no gancho para suspendê-lo no teto. Foi então que Gohan teve que desviar o olhar. De repente ele sentiu como se uma bigorna tivesse sido colocada em seu peito. Ele ofegou com mais força do que durante qualquer uma das batalhas ao longo de sua curta vida. Mesmo ficar parado drenava sua energia. Quando ele lançou outro olhar para Vegeta pendurado indefeso contra as correntes, como havia estado muito antes, ele vomitou. Oh meu Deus!
Freeza gritou. Você não consegue nem conter a excitação, não é? Dodoria, por favor? Enquanto Dodoria cuspiu grosseiramente uma bola de saliva no chão e a espalhou na poça de Billy, o pálido Gohan apoiou as mãos nos joelhos e vomitou. A náusea o dominou, roubando-lhe a capacidade de ficar em pé. Concentre-se, meu jovem, Freeza aconselhou. Aqui, eu vou ajudar. Freeza flutuou até o manto e pegou um chicote. Ele bateu na própria mão e gargalhou de alegria quando a faísca acendeu e lhe deu um solavanco. Ele flutuou até Gohan e praticamente forçou a alça na palma da mão. Faça-o sofrer, garoto. Gohan forçou sua cabeça para Vegeta, memórias inundando. Como a situação mudou. O homem pendurado à sua frente o forçou a ficar na mesma posição contra Mentos no dia fatídico que matou sua inocência. Ou quando Salza o fez lutar contra Arepa, e Vegeta ordenou que ele a sofresse dolorosamente. Só que ele não estava choramingando como Mentos, nem de mau humor como Arepa. Mesmo sob pressão, os olhos de Vegeta eram desafiadores, praticamente desafiando Gohan a soltar aquele chicote nele. Sem dúvida, Vegeta só via isso como combustível. Ele tinha o tipo de vontade inabalável que Gohan nunca poderia esperar alcançar. Quando Gohan ergueu a mão, ela cedeu imediatamente. Sua respiração ficou ainda mais difícil. Sua boca provocava gagueiras incoerentes. Nunca em sua vida levantar o braço foi tão difícil. As memórias o atacaram com a imagem de seu eu de 4 anos naquela posição. O resultado, quando ele ficou preso na própria sujeira por 3 dias. Como Vegeta realmente decidiu tirá-lo do vazio. Mais tremores, mais arfantes. Foi difícil até ver, na verdade. Estamos esperando, Gohan. Quem disse isso? Freeza? Ou a voz estava mais próxima da de Zarbon? Ele mal conseguia ouvir alguma coisa acima do som de seu próprio batimento cardíaco e da falta de ar. Quando uma única lágrima brotou de seus olhos, abriu as comportas. Tentando se recompor e parecer forte, Gohan finalmente esticou o braço para atacar. Só que ele simplesmente a projetou e caiu de joelhos. Ele se abaixou e pressionou as mãos contra o chão de cascalho, soluçando miseravelmente como na noite em que tudo começou. A concha com a qual ele se protegia foi feita em pedaços. Enquanto Freeza, Zarbon e Dodoria riam ao fundo, algo em Vegeta quebrou. Por mais poderosa que fosse sua habilidade física e sua determinação mental, manter os olhos na criança meio Saiyan chorando estava entre as tarefas mais difíceis de sua vida. Gohan estava batendo os punhos no chão como se estivesse amaldiçoando seu próprio desamparo, assim como ele próprio havia feito por inúmeras noites com a mesma idade. Ele olhou para Freeza, que se apresentava como um mentor, mas ficou muito feliz em rir do desespero de Gohan. Esse flagelo não iria descansar até que Gohan fosse o bastardo miserável que Vegeta era. Quando os gemidos de Gohan se tornaram demais para Vegeta aguentar, ele soltou um grunhido de frustração e angústia. O que diabos há de errado com você, garoto? A dor irreconhecível na voz de Vegeta surpreendeu todos na sala, até mesmo pondo fim à pirueta de Gohan. Ele deu toda a atenção ao Vegeta algemado. Raditz, Nappa, eu mesmo. Fomos nós que colocamos você nessa merda. Somos os culpados por todo o seu sofrimento. Que porra importa para você o que acontece comigo? Gohan ficou ali de joelhos, atordoado. Até Freeza parecia sem palavras. Metade das merdas pelas quais você provavelmente está chorando são coisas que fizemos. Não sou melhor do que aqueles 3 idiotas lá atrás. Enquanto Dodoria avançava com raiva em direção a Vegeta, Zarbon simplesmente riu e aceitou com calma. Freeza, por outro lado, manteve os olhos cuidadosamente estreitados. Vegeta chupou os dentes em repulsa. Você está com medo? É isso? Esse é o seu verdadeiro problema? Gohan se levantou, enxugando os olhos úmidos enquanto tentava contestar a avaliação de Vegeta. Mas ele não conseguia falar. Todo esse tempo eu pensei que fossem seus pequenos apegos estúpidos, mas essas são as únicas coisas que fazem você agir como um verdadeiro Saiyajin. Você esteve muito disposto a me bater como um inimigo quando eu mencionei sua preciosa mãe. Quando ele viu os punhos de Gohan se apertarem, ele riu ao ver seu ponto de vista comprovado. Você está com medo de mim. Você está com medo deles. E você está com medo de si mesmo. Você não tem orgulho algum. Vegeta percebeu pela expressão urgente de Freeza que ele queria acabar com tudo isso. Então ele sorriu e foi direto ao ponto. Eu fiz um grande número em seu rosto lá atrás. Posso prometer a você, você nunca terá uma chance melhor de obter o seu retorno. Os olhos escuros de Vegeta estavam cheios do fogo que muitas vezes inspirava Gohan a agir de forma mais ousada do que realmente era. Você está dominado por um poder que nem consigo compreender e me deixou bater em você como um saco de pancadas. Com o nariz ainda inchado e alguns dos cacos de vidro do rastreador que Vegeta quebrou ainda incomodando sua visão, Gohan ferveu de raiva silenciosa. Não direi nada sobre sua mãe. Não direi nada sobre seu pai. Não direi nada sobre a mulher barulhenta. O rosto do príncipe assumiu um tom provocativo e performático. Isso é apenas sobre você, o bebê chorão covarde que você é. Com um grunhido animalesco, Gohan balançou o braço para trás com a intenção de desencadear o inferno, mas o divertido Vegeta tinha uma última coisa a dizer. O chicote? Essa é a ferramenta do covarde. Você não decide como será punido, idiota. Freeza retrucou. Sua paciência havia atingido o limite. Vegeta riu. Os punhos do menino causarão mais danos do que o seu brinquedinho sexual jamais poderia. Ele ignorou o rosnado de Freeza e olhou para Gohan. Estou errado? Gohan obedeceu, largando o chicote. Ele ergueu o punho, centralizando os olhos no alvo. Com o sorriso perverso e provocador que Vegeta usou para provocá-lo, ele não deu a Gohan a capacidade de vê-lo como outra coisa senão o guerreiro sem coração que o transformou em uma máquina de matar à custa de sua saúde mental. E isso tornou mais fácil para ele dar um soco direto no nariz de Vegeta e quebrá-lo. Então, novamente, depois de cheirar um pouco de sangue, Vegeta riu e ergueu a cabeça novamente. Vamos agora. Eu treinei você. Há mais em você do que isso, mestiço. Você tinha mais entusiasmo por aquele pirralho do Trident.
Ponto feito. Com toda a força física bruta de que era capaz, Gon acertou o olho de Vegeta com o punho, e ele não parou por aí. Ele deu um soco nele novamente. E de novo. E de novo. Só depois de ter tirado tanto sangue quanto Vegeta tirou dele durante a briga é que ele desistiu. E mesmo assim, ele começou a atacar seu corpo, liberando todos os anos de frustração reprimida sobre o príncipe da única maneira que um Saiyan poderia fazer. Golpe após golpe, balançou as costelas e abdômen de Vegeta até que as algemas se afrouxaram. Chega, garoto! Gon parou e olhou para a origem da voz. Frieza tinha uma pontada de satisfação em sua expressão, mas não queria ver o fim do Saiyajin de cabelo flamejante que tinha um lugar especial no vazio da escuridão que girava onde o coração de um homem normal faria. Gon se encolheu diante do pedaço de carne trêmulo e pendurado que costumava ser Vegeta, até que com sua visão aguçada, ele viu uma sugestão daquele mesmo velho sorriso se curvar em seus lábios sangrentos. Eu não liguei para o drama de Vegeta, mas está claro que você está indo bem, Frieza disse, tomando um gole de seu vinho mais uma vez. Agora que o seu príncipe não é mais uma ameaça para você, espero que você se comporte daqui em diante. O garoto fez algo útil pela primeira vez, Dodoria riu. Zarbon olhou para Vegeta e gargalhou. Pessoalmente, eu gostaria que você tivesse deixado ele acabar com o bastardo. Não, Gohan nunca seria o cara que receberia e aceitaria elogios do triunvirato bastardo. Ele provaria que Kiyomi e Vegeta estavam errados. Então ele caminhou casualmente até Zarbon. Então ele deu um soco direto na virilha dele. O tipicamente gracioso e elegante Zarbon uivou em um tom ensurdecedor. Caiu de joelhos e caiu de cara delicada e meticulosamente cuidada na poça de vômito que Dodoria fizera pouco esforço para limpar. Frieza bem congelou. Antes que Dodoria pudesse gritar obscenidades, Gon o chutou na virilha sem sequer se virar. Quando seu pé atingiu o chão, Gon olhou para Frieza e seu rosto chocado, desafiando-o a responder apenas com suas sobrancelhas ferozmente franzidas. A resposta de Frieza foi rápida. Ele estendeu o braço e incinerou Gohan com um flash de luz rosa, deixando-o envolver seu pequeno corpo e enviar choques por seu corpo pelo tempo que quisesse. No momento em que seu ponto de vista foi completamente explicado e ele abandonou a luz, a pele de Gohan e o uniforme roxo que refletia o seu estavam cerca de 2 tons mais escuros e chamuscados pela fumaça. Gohan caiu de cara no chão, todo o seu corpo convulsionando. Não se atreva a se mover, garoto. A voz de Frieza explodiu com loucura. Eu decidirei o que farei com você mais tarde. Ele rabugento estalou os dedos em direção a seus 2 assessores. Zarbon, Dodoria, levantem-se miseráveis e sigam-me. Os 2 Grog se levantaram, com as mãos em suas partes íntimas doloridas e fervendo de raiva por Gohan enquanto seguiam Frieza para fora da câmara. Quando eles saíram, Vegeta abriu apenas um olho. Seu corpo parecia gelatina, ainda pior do que depois da luta com o patrulheiro galáctico. Tossindo com voz rouca, ele olhou para o menino contorcido responsável por tudo isso. Embora isso lhe doesse as costelas, ele riu com orgulho. Parece que ainda há esperança para você, Gohan. Foi fraco, mas Gohan sorriu de volta. Underline, 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 underline. Ah, tenho que te dizer, não sei o que faríamos sem suas habilidades supremas para fazer café. O prazer é meu. É claro que a resposta foi dada com os dentes cerrados. Embora fosse um alívio da nave de miséria que era a base de Frieza, Gohan odiava mais essa parte de seu trabalho. Sob Frieza, ele dividiu o tempo entre o trabalho de inteligência e ajudou em expurgos de baixo nível usando uma máscara para ficar fora da mira da patrulha. Foi um trabalho de muitas vantagens. No QG da Patrulha Galáctica, ele era um estagiário na base do Totem, forçado a tolerar a presença de um bando de idiotas excêntricos para que Frieza pudesse roubar mais recursos sem bagunça. Aquele homenzinho roxo, com rosto azul e olhos dourados, maravilhado com sua xícara de café, era o maior idiota de todos. Jacó. Se você continuar com as bebidas deliciosas, você passará de estagiário a oficial de elite em pouco tempo, disse Jacó, saboreando um gole espumoso da xícara. Quero dizer, não tão elitista quanto eu, é claro, mas esse é um obstáculo alto a ser superado. Gohan balançou a cabeça e desviou o olhar de Jacó. Felizmente, os acontecimentos em seu trabalho real mantiveram seu ânimo mais animado. Ver Gohan, a quem ele considerava um garoto bonito e macio, lamentavelmente disfarçado de durão, levar um soco do selvagem que aspirava ser, era muito satisfatório para palavras. Com a base tão danificada como estava, ele podia ouvir os gritos dele e de Vegeta por causa de suas punições. Gohan só desejou não ter sido enviado ao escritório antes de ver Gohan ser arrastado para um tanque de cura. O que aconteceu com o seu olho? Jacó perguntou enquanto tomava um gole. Gohan fez uma careta, o hematoma no cotovelo de arepa ainda fresco em seu rosto. Ele iria pessoalmente se vingar daqueles 2, de alguma forma. Fui atingido por uma pedra. Não é nada. É melhor você tomar cuidado com essas pedras espaciais. Lembro que fui atingido por uma e nem os beijos mais doces da minha mãe conseguiram tirar a dor, disse Jacó sem o menor pingo de ironia. Eu ficarei bem, sibilou Gohan. Agarrando o grande porta-copos alinhado com uma dúzia de canecas fumegantes, Gohan afastou-se de Jacó e foi até a sala de descanso, onde foi recebido com aplausos dos patrulheiros privados de cafeína. Assim, aí veio o garoto do café. Meu dia está prestes a melhorar. Ninguém rouba meu sabor. Ele suspirou de tédio enquanto os oficiais de diferentes formas, tamanhos e cores arrancavam canecas da bandeja. Apenas o último oficial a se aproximar dele realmente o encheu de respeito. Um sujeito pálido de pele roxa que parecia ter mais ou menos sua idade, ostentando cabelos grisalhos. Obrigado. Você torna esse trabalho muito mais fácil, disse ele com um sorriso gracioso enquanto pegava sua caneca. Esse era Merus, o patrulheiro hipercompetente de alto escalão.
Essencialmente quem Jacó viu quando se olhou no espelho. Depois de pousar a bandeja, ele ouviu um policial de pele laranja chamá-lo. Ei, Goman, precisamos que você arquive o Blue Aurum que pegamos em uma prisão. Está na sala à sua esquerda. Não esqueça seu bloco de arquivamento. Quando o homem se virou, Goman sorriu. Ele não esqueceria disso, certo? Foi uma parte importante de seu esquema. Depois de caminhar até a mesa e pegar um pequeno dispositivo branco, ele abriu a porta, onde uma variedade de bonecas infláveis caiu em cima dele. Muitas risadas irromperam pela sala enquanto Goman empurrava as bonecas para longe dele. Desculpe, um pouco de humor de estagiário. O oficial laranja disse. Tivemos que apresentar você ao harém de Jacó. As risadas explodiram a níveis vulcânicos, embora Jacó certamente não compartilhasse de seus sentimentos. Vamos, pessoal, isso não foi tão engraçado. Com raiva, Goman pisou na cabeça de uma das bonecas infláveis para tirar todo o ar dela. Foi nesses momentos que ele quis explodir todo o QG, mas estava em menor número e muitas vezes superado. Não, mas falando sério, está tudo na grande sala no fim do corredor, instruiu o oficial laranja. Goman suspirou e caminhou para onde foi orientado. Quando ele estava a poucos metros, porém, alguém invadiu a sala de descanso. Pessoal, Goman parou e se virou. Era Iriko, um homem baixo, de olhos negros e cabeça redonda, com uma cor de pele idêntica à sua. Seu rosto estava em pânico, carregando uma pesada tristeza. Maguro está morto. Todos, incluindo Goman, ficaram boquiabertos de choque. Maguro estava entre os melhores oficiais da patrulha junto com Merus. No exército de Freeza, ele estaria entre os melhores abaixo do nível de elite. Os patrulheiros, antes rindo e se divertindo, tiveram que sentar-se, cada um dominado pela dor e pela confusão. Eu não entendo. O que aconteceu? Jacó perguntou. Não temos certeza, mas Maguro recebeu uma ligação de emergência do planeta Vagil sobre um ataque dos homens de Freeza, disse Iriko. Goman ofegou. Um ataque? Ele garantiu que os planetas conectados com oficiais de patrulha de elite estivessem fora dos livros, a menos que Freeza, a Vó Ikado ou a Força Ginyu estivessem envolvidos. Até onde ele sabia, ninguém havia sido designado para o planeta Vagil. Eles disseram quem era? Jacó perguntou. Tudo que o cara disse na ligação foi, um cara com cabelo longo e espetado e rabo o atacou. Um Saiyajin, um dos oficiais disse. Aqueles selvagens ainda estão por aí, hein? Você pensaria que eles abandonariam Freeza depois que ele exterminasse todos eles? Goman balançou a cabeça, perguntando-se se tinha ouvido direito. Freeza exterminou os Saiyajins? Seu receptor ficou offline hoje cedo e todo o planeta foi destruído. Mais respirações horrorizadas. Goman saiu da sala do Blue Aurum e juntou-se aos policiais na sala de descanso. Em contraste com todas as carrancas e gemidos tristes, a expressão de Goman era de mistério e intriga. Um Saiyan com cabelo comprido, hein? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.